Olá, gente! Estamos aqui as três reunidas hoje para conversar sobre o saldo da terceira temporada de A Roda do Tempo, que chegou ao fim. Gente, chegou ao fim. E aí eu já quero saber de vocês, o que vocês acharam. A gente vai comentar aqui sobre diversos tópicos aí, alguns polêmicos, né? Outros nem tantos, que a gente precisa trazer também e relembrar. Então vai ser um bate-papo bem legal para a gente poder fechar, então, essa temporada. Essa temporada foi a que mais teve comentários dos fãs. Eu acho que vocês ficaram muito animados nessa temporada, principalmente no Twitter, de todas as temporadas. Então, eu quero ver esses comentários aqui também. Juntou, né, os comentários dos fãs dos livros com o comentário dos fãs de alguns personagens específicos, de um certo casal. Eu acho que uniu forças, né? Por isso que a gente sentiu. Mas eu acho que essa temporada surgiu tantos novas pessoas falando, novos fãs falando no Twitter, por uma coisa que eu não tinha visto nas outras temporadas. Muitas páginas comentando e falando no Twitter, de fãs mesmo. Então eu acho que a discussão ficou bem maior. E essa foi a temporada de A Roda do Tempo mais bem avaliada pelos especialistas, né? Sucesso, né? 97 ou 98? 97% de aprovação, mas ainda não temos confirmação de renovação para uma quarta temporada. Estranho. Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, né? Pensou, a gente terminou de gravar e veio uma notícia e eu queria. A gente tá torcendo. Seria muito banho de água fria se depois dessa temporada viesse um cancelamento, assim. Eu acho que depois da primeira e da segunda, talvez a gente tava um pouco mais, assim, pra receber uma possível notícia negativa. Mas agora eu acho que quem tá gostando da série, porque tem todo um outro lado que às vezes torce, né, até contra a adaptação. Às vezes não, como você tá torcendo contra. Mas eu acho que essa é uma temporada pra torcer contra, gente. Foi uma temporada tão melhor, tão superior às outras, foi melhorando tanto. O momento de torcer pra renovar é agora. Exatamente. Então eu acho que a gente pode começar dando o nosso parecer individual do que a gente achou da temporada. E aí depois a gente entra em alguns tópicos mais específicos aí pra comentar detalhes sobre o que aconteceu nessa terceira temporada. Eu gostei bastante dessa temporada. Eu acho que essa temporada é a que mais me lembrou a sensação que eu tive quando eu li os livros, porque a gente lia os livros e percebia que todo mundo estava fazendo alguma coisa. A gente não ficava só focado aqui ou ali, a gente via muitos pontos de vista. E aqui eu senti que a série conseguiu fazer isso na melhor temporada, assim. Ela conseguiu dar atenção para muitos núcleos e a gente conseguiu ver coisas acontecendo em vários lugares. Eu também fico muito feliz que é uma temporada que concluiu alguns ciclos. Tipo, eu não aguentava mais Lanfear e Range, eu não aguentava mais. Então, estou muito feliz que isso foi concluído. Estou muito feliz também que o Range e a Egwene deram aí uma conversada, entenderam o que estava rolando e a gente também parece que vai virar essa página. Outra página que eu não aguentava mais. Eu gostei muito das músicas. Nossa, eu acho que foi muito bem feito. Ficou lindíssimas as músicas aqui, as paisagens abertas que a gente tem, gostei bastante. E eu achei que teve um desenvolvimento bom dos personagens. O ator que faz o Range tá muito melhor. Ele tá muito melhor nessa temporada. E além de ele ser lindíssimo, ele tá muito Range mesmo, sabe? Muito dragão renascido. Principalmente ali no final, quando ele faz chover no deserto e tudo mais. Eu falei, nossa, é o dragão renascido. Então eu gostei muito dessa parte. Eu queria ter visto um pouco mais da Egwene com as sábias. Espero que a gente possa ver mais disso, porque essa é uma parte muito legal que eu gosto nos livros. Da Egwene adentrando o mundo dos sonhos de uma forma mais efetiva. Então eu espero que a gente veja mais disso. Mas eu gostei de ela já ter visto as sábias, de ela já ter conversado, ela já ter entrado no mundo dos sonhos. Eu gosto muito da Egwene, acho uma personagem muito legal. Eu acho que falta algumas coisas ali do Matt, da Nynaeve, como nós já conversamos, já falamos aí nos episódios, conforme a gente foi assistindo. Mas eu acho que foi uma temporada que soube distribuir-se bem. Eu gostei da gente ter conhecido outros lugares, tipo Tanchico, foi muito legal conhecer as roupas, os costumes diferentes. E, lógico, a Torre Branca, para mim, foi muito bom. Muito bom a Torre Branca, as intrigas. Eu acho a Elaida muito boa. Ela é uma cobra, mas ela é muito boa. Eu gostei muito também de ver essa personagem em ação, finalmente. A forma como ela pensa, como ela conversa com as outras Aes Sedai. A gente viu a intriga que acontece dentro da torre de uma forma muito maior aqui. E eu gostei bastante também. Acho que, no geral, é isso. Eu tenho muito mais coisas boas para falar do que ruins, o que é ótimo. Teve, obviamente, algumas coisas que me incomodaram, mas, assim, muito mais coisas que eu gostei, que eu me diverti assistindo. As cenas de luta que tiveram foram emocionantes. O poder único tá mais bonito também nas telas. Então, acho que, no geral, é basicamente isso. Para mim, foi uma temporada muito, muito boa. E eu espero realmente que ela seja renovada, que eu acho que agora a gente só tem coisas boas para ver em tela daqui para frente. Eu acho que o sentimento é muito diferente, né? Que nem a Jess falou que eu gosto disso, eu gosto de super pontuar as coisas que eu não gosto. São poucas coisas. E esse é o sentimento dessa temporada. A gente vê a evolução que ela teve, o cuidado que ela teve ao pensar nos fãs dos livros, porque a gente
tem muitas referências, muitos easter eggs, tem foreshadowing ali o tempo todo, sabe? Parece que em cada conversa eles pensam, né, nessas coisinhas para inserir. Então, o que vai agradando o fã, um simples jogo ali de cobras e raposas que eles colocam, isso agrada muito o fã. Então, eu acho que é muito legal a gente se sentir parte desse universo, né? A gente sentir que, esse é o universo que eu conheço, esse é o universo que eu li nos livros, ele tá aqui, sabe, sendo transmitido. Então, acho que é um carinho, assim, que é inegável pro fã. E acho que, como série, ele também funciona muito bem, né? Porque, por exemplo, quando eu assisti a primeira vez, eu e Tami, por exemplo, numa tacada só, se a gente pudesse avaliar na emoção, a gente ia falar, nossa, 10 de 10, que série maravilhosa. Claro que depois, quando a gente pega pra reassistir episódio a episódio, a gente pensa, não, pera lá, esse episódio não é tão legal assim quanto eu pensava, tem umas coisas ali que daria pra melhorar. Mas na emoção, é uma série muito gostosinha de assistir, é uma série muito boa, e eu imagino que se eu fosse só, de repente, uma fã ali, uma telespectadora que não viesse dos livros, eu ia amar acompanhar. Então, já olhando assim pro outro lado, tentando pegar esse meu lado mais crítico, porque eu preciso ter também, né? Preciso caçar coisas. Aí é que a gente começa a ver, então, alguns problemas, né? Que às vezes é até chato, né, esse trabalho, mas a gente precisa caçar e precisa ver para poder transmitir. Mas realmente foi uma série muito gostosa de assistir, que eu me senti nesse universo e que eu me senti, assim, realizada de ver algumas coisas sendo adaptadas. E também, como a Jess falou, que bom que a gente deu adeus para algumas coisas, que algumas coisas ficaram para trás. Eu ainda sinto que tem muito mais coisa ainda que precisa ficar para trás, sabe? Liandrinha é uma delas. Eu gostei muito dessa personagem nessa temporada, né? Ela me agradou muito mais do que nas outras. Mas quando ela não tem um desfecho ali, chega, né? Então, assim, eu não aguento mais a Liandrinha. Eu acho que a gente já precisa dar adeus para essa personagem. Entre outras coisinhas ali, eu acho que falta muito pouco para a série realmente ficar redondinha. E aí, o que não falta, a gente vai conversar durante esse vídeo, mas no geral, assim, foi muito positivo. E outra coisa que eu acho que eles fizeram muito bem também nessa temporada foi tirar um pouco a Moraine como o centro de tudo, né? Que nem ela sempre vinha como a grande protagonista, vinha com maior tempo de tela. E aqui foi muito natural a forma como ela cedeu esse tempo para outros personagens. Ainda tem alguns personagens ali que faz tempo demais também, mas a forma como ela foi, assim, ficando meio que à espreita para observar, eu acho que funcionou muito de forma orgânica, sabe? Então, eu gostei muito disso. E o saldo também foi positivo aqui. Eu gostei também bastante dessa temporada. Eu acho que é a melhor temporada de A Roda do Tempo até agora. E é curioso falar que a Gi falou, né? Essa foi uma temporada que entregou muitas coisas para os fãs, né? Muitos easter eggs para os fãs. E, ao mesmo tempo, essa foi a temporada que parece que eu vi as pessoas mais reclamando, assim. Então, parece que ao entregar algumas coisas boas, o foco nunca consegue estar nas coisas boas da série, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, me perturba profundamente enquanto fazendo a cobertura. E nesse período aí das 6 semanas, eu entrei bem menos em redes sociais, exatamente porque eu entrava e eu era bombardeada por coisas negativas, né? Eu acho que é interessante essa visão de que mesmo cercado de todos os easter eggs que a gente recebeu, assim, ainda é muito louco ter essa sensação, né, de inconformismo, assim. E quando a gente fez as nossas primeiras impressões, né, inclusive, eu falo naquele vídeo sobre eu achar que a Roda do Tempo, a gente vai receber finalmente uma Roda do Tempo que a gente tava esperando, e aí depois eu fiquei pensando assim, será que essa é uma impressão ingênua minha, né? Porque eu gostei muito dessa temporada, mas não, né? Foi o que a crítica respondeu de volta. A crítica falou, não, a série está muito boa dentro da proposta dela de série, que não é necessariamente reproduzir o livro tal qual, até porque é um material muito difícil de ser reproduzido ao pé da letra por causa de seus todos os elementos, assim. Eu achei que essa temporada tá muito mais dinâmica, eu gosto muito da gente ter todos os núcleos trabalhados de forma parelha, assim, da gente ver os personagens o tempo inteiro em tela. Eu acho que a gente esqueceu algumas coisas também ao longo do caminho que eram importantes a gente ter visto nessa temporada. Existe uma certa dificuldade de continuidade em algumas partes para poder carregar outras coisas da série. E eu acho que isso é algo que ainda precisa ser ajustado, assim. Mas eu gosto bastante de como a série abordou várias das coisas que foram trabalhadas aqui. O deserto Aiel, a relação da Moiraine com o Randy, até o próprio desprendimento da Egwene com o Randy, que foi algo que foi criticado ter trazido de volta e eu acho que acabou
acabou fazendo sentido pro jeito que os dois estavam e a forma como eles finalmente parece que deram tchau. O arco da Lanfear também, eu já tava tipo, tá, gente, vamos embora com isso. Eu fiquei muito feliz de ver os novos abandonados e ficar também tentando ver aonde estariam os outros que não foram oficialmente apresentados pra gente. Eu acho que foi muito legal. E isso também, né? Eu acho que foi uma temporada que deixou pistas de coisas que não foram confirmadas ainda, né? Mas que estavam ali. E foi uma temporada onde a gente viu bem mais também do uso do poder único em vários formatos, de várias formas diferentes. E eu acho que isso ajuda a mostrar que, junto com o contraste, né, da Torre Branca e de como elas estão lá maquinando uma coisa que só faz sentido pra elas, do quanto existe uma usabilidade pra isso muito maior dentro desse universo, que é a tendência da gente ver quanto mais a gente se distancia um pouco dessa realidade, assim. Então, eu acho que foi uma temporada muito interessante, a gente teve momentos muito legais, assim, muito divertidos, momentos que foram fanservices entregues de bandeja, assim, pra galera, e que eu acho que mesmo quem não sabia que queria ver aquele fanservice, porque não vem dos livros, se divertiu com essas cenas, assim. Então, eu fiquei bastante feliz com o saldo da temporada. Não é uma temporada perfeita. Eu não sei se a gente vai chegar algum dia a ter uma temporada perfeita, né? Porque agora a gente começa também a entrar em efeito borboleta, né? Por causa das coisas. Mas, ainda assim, eu acho que os arcos estavam bem alinhados, assim, dentro do que eram as possibilidades da série. Então, eu saí dessa terceira temporada bem satisfeita. E desde o final da primeira temporada, que foi uma sensação muito estranha ver a Roda do Tempo adaptada pela primeira vez, eu fiz uma paz com essa adaptação e falei, não. Eu acho que é legal a gente comparar com os livros em termos de trazer a referência, de dizer, olha, nos livros isso acontece assim ou acontece assado e aqui tem mais informação pra vocês, ou essa é um outro jeito que a série pode executar, mas a partir do momento em que as coisas se distanciaram num certo ponto ali, é muito importante que a gente se desprenda dessa expectativa de ver tudo adaptado do mesmo jeito, porque tem coisas que já não são mais possíveis e só gera frustração se você achar que você vai chegar lá e vai ver aquilo daquele jeito, quando você já sabe que isso não vai acontecer, porque outra coisa atrás já foi desconectada pra chegar naquele ponto, né? Tem dias também, quando acabou, teve o último episódio, que assim, umas boas horas, assim, sem entrar no Twitter, porque era assim, eu entrava no Twitter, tinha um textão, porque que a mosca passou bem naquela hora da cena, sabe? Aí tinha uma formiga passando ali, e no livro não tem aquela formiga, vamos problematizar, sabe? Então assim, e eu falava, gente, mas assim, e eram umas coisas absurdas, algumas eu até ria, mas assim, eu não passo mais nervoso com isso. Mas incomoda, sabe? Porque não foi o melhor desfecho que a gente teve, porque a Roda do Tempo não tem bons desfechos, né? A gente é até um pouco traumatizado ali com os desfechos. E aí a gente teve um desfecho que foi interessante, e aí a gente chegou ali, e aí um monte de gente reclamando de qualquer coisinha. Eu falava, não. E teve uma coisa que foi muito engraçado, assim, de ver, que é a galera procurando pelo em ovo. Tipo assim, a cena não tinha problema e as pessoas, será que a Venda tá segurando uma espada? Tipo, pelo amor de Deus. Gente, era só você você com uma espada, sabe? E teve tantas discussões no Twitter sobre não, porque o Rafe estragou toda a série. Ele já vinha fazendo coisas erradas. Agora, com a Venda com uma espada, foi o fim. Gente, de onde vocês tiraram que a Venda estaria com uma espada? Os produtores são burros, né, em primeiro lugar. Eles são burros, né, em primeiro lugar. Cada coisa, gente. Mas só pra rir, gente. Tem que ir. Não passem nervoso. Vamos rir. Eu acho que a gente já comentou um pouco sobre isso nas nossas impressões iniciais, né? Mas a parte visual, trilha sonora e efeitos da série evoluiu. A gente teve uma evolução também. Eu acho que especialmente na parte dos efeitos também, de ver a trilha sonora dessa temporada também foi muito boa. Hills of Tantico na playlist de todo mundo. Foi absolutamente tudo pra mim nesse episódio, gente. Ela é cantora. Maravilhoso. Igual eu tinha comentado das minhas impressões, o rolê do Poder Único tá belíssimo pra mim, gente. Logo no primeiro episódio, a gente tem a hora que a Moraine tá segurando as pedras ali pra não cair na amada dela, que é verde, outras cores, e a gente não tinha visto esse detalhe de cores conforme elas estão usando o Poder Único. Eu acho que aqui tá belíssimo. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, na evolução dos efeitos. Cada vez mais vivo. Eu acho que um dos pontos altos assim, da Roda do Tempo, que eu não vejo em outras séries assim, são os planos abertos, quando a gente tem aqueles cenários incríveis. Às vezes só fico olhando assim para os cenários, assim, que eu acho incríveis. Eu penso, será que todos esses cenários são reais? E sim, né? Eles trabalham com cenários reais lá, eles realmente visitam esses lugares incríveis, então deve ser o máximo gravar, fazer parte dessa equipe. Então, acho cenários
muito bonitos, a trilha são os momentos, e só que assim, eu acho que a parte, por exemplo, falando em parte visual, eu acho que a parte de pós-produção, né, a parte de montagem, ainda pega um pouco. Tem algumas cenas, lá quando são cenas de ação, essas coisas, que às vezes tem alguma coisa estranha acontecendo. Acho que foi na parte do Samael, quando ele foi atacar lá o deserto, a gente tem uns cortes assim, parece que não estão bem encaixados, né, um depois do outro, faltando alguma coisa ali no meio. Então, essa parte, assim, dessa montagem, eu acho que ainda deixa um pouco a desejar e acho que tinha que melhorar para as próximas temporadas. Mas eu acho que nos outros aspectos, assim, visuais, tá tudo muito incrível. Eu tenho um tique pessoal, mas aí eu acho que é uma coisa pessoal minha. Eu não gosto muito de como é o visual da mácula. Toda vez que canaliza, ou até nesse último episódio que a gente viu a Lanfear buscando o outro poder. O poder verdadeiro. Não. Eu acho que fica uma coisa meio... Não sei explicar, assim, mas é uma coisa que visualmente me deixa desconfortável, não de um jeito positivo. Porque, obviamente, que é pra vir de um lugar onde não é pra soar bom, mas visualmente me incomoda, assim, parece que não tá bem acabado de alguma forma, assim. E agora, em teoria, cada vez mais a gente vai ver isso sendo usado, né? Porque é pro Range cada vez mais canalizar e a gente vê isso. Então, vamos ver como é que vai ser, se a gente vai ter evolução na forma como eles vão representar isso, ou se vai permanecer dessa forma, assim. Mas a série tem uma fotografia, e foi uma coisa que foi muito comentada, né, nessa temporada, o quanto a série tava visualmente bonita, assim, e as cenas cada vez mais incríveis. E aí eu já vou puxar para um outro assunto, que é sobre continuidade de tópicos que foram sendo trabalhados de outras temporadas, assim, que foi uma coisa que eu acho que a gente comentou nos primeiros vídeos, assim, que foi, eles perderam uma oportunidade aqui, que foi de trazer algo que veio sendo trabalhado na segunda temporada, que era a influência desse mal, que agora, em teoria, porque todos os abandonados estão soltos, era pra ser uma influência maior, mas a gente só viu coisas bonitas, incríveis e belas e maravilhosas, e os únicos vislumbres dessa influência negativa ficaram esquecidos pra trás lá na segunda temporada, ou ficaram restritos lá a 2 rios por causa da presença dos Trollocs, né? Então foi algo que era pra ter se expandido e eles parece que esqueceram que eles tinham que mostrar que o mal tava se expandindo aqui nessa série. A gente viu, por exemplo, quando eles estavam caçando a trombeta e eles estavam correndo atrás do rastro do Padan Fain, né? Ou seja, se não é o Padan Fain ou ele indo para 2 rios, a gente não tem ataques, né? Sendo que o Tenebroso, mesmo quando os abandonados ali, eles não aparentemente, o Padan Fain é a Naebelis agora. É verdade, é ele que toca o terror aí à vontade. As bestas ali, né, só obedecem a ele. Então, se não é o Padan Fain tocar o terrorzinho, a gente não vê, então, sabe? Essas outras coisas acontecendo. E é interessante a gente ver o que o Perrin viu, então, quando ele estava caçando a trombeta, que ele passava por vilas destruídas. Seria interessante a gente ver isso também. Ou escutar falar, uma rainha, sei lá, foi executada, sabe? Escutar falar coisas assim, se não quer mostrar, às vezes falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, sabe? Mas uma coisa também... visse um pouquinho de Andor, por exemplo, a gente poderia ter visto um pouco dessa influência, que a gente sabe que tem um abandonado lá. Então, se a gente visse, não só o visse ali no final, quando o Tom conversa com a Elaine, sabe? Fala pra ela, olha, esse cara aí, acho que não, hein? Abre o olho. A gente podia ter visto isso antes, ele fazendo coisas, ou os pensamentos da rainha de Andor, da mãe de Elaine. Seria interessante, sabe? A gente teria um pouquinho disso. E até lá em Tantico, né? Que é um lugar onde chegam muitas pessoas e a gente viu esses personagens ouvindo, né? Muita coisa em tabernas, no meio de muita gente. A gente podia ter ouvido conversas a respeito desse assunto de forma bem orgânica dentro dos diálogos, sem precisar necessariamente nem mudar os personagens da cena, né? E não aconteceu. Eles comentando coisas estranhas que estão acontecendo por lá já faria a gente pensar, já seria interessante. Não, e detalhe, né? Tantico fica perto de Falme, que recentemente foi invadida pelos Shantin. Os Shantin, assim, ninguém nunca viu, acabou, já era, né? A gente não ouviu falar nada sobre isso. Os últimos que sobraram pegaram os lobos e foi todo mundo embora do continente. Mirdral junto. Esquece essa galera. Pensando agora, foi meio estranho a gente não ver o Myrddraal na Batalha de 2 Rios, né?
Não, foi muito estranho. Eu senti muita falta deles. Eu senti mais falta do Grau quanto dos lobos. Justiça pelos Mas Migral. assim, nessa questão dos Shanty, por exemplo, uma vez que eles chegam ali, eles começam a brotar, porque eles não param mais de chegar. Eles vão levando costa, às vezes costa atrás de costa, mas eles não param mais. E aí na série tinha que ter dado uma ênfase nisso, tipo, eles continuam chegando mesmo depois do que aconteceu. Porque, e agora? Como que vai voltar esse tema do Shanty? A influência deles, aonde eles chegaram, a gente podia ter visto também, porque quando eles chegam naquele local, eles mudam tudo que tá acontecendo ali. E aí faltou isso também, essas outras coisas que a gente nunca mais escuta falar, sabe? Então é muito importante. Os Shanty só vieram mais um vilão pra gente derrotar. Ponto, derrotamos, não. Nos livros a gente escuta falar, eles aqui, eles estão ali, eles estão ali. E a hora que você viu, você não vê eles crescerem. Na hora que você vê, já tem muito Shanty ali e tá difícil de lidar. Mas assim, eles não param de vir, mesmo dando costa. E aí aqui acontece isso, então acho que falta. E com o que a gente já falou, lobos é uma coisa que também trabalharam toda uma temporada ali com o Perrin com relação aos lobos, inseriram o Elias, que veio também, foi. A gente não sabe mais nada, a gente só sabe que ele continua de olhos amarelos e ele sonha com o saltador. Fora isso, não tem mais nada sobre os lobos abandonaram mesmo o pé. Não, e assim, podia ter sido uma cena de 5 segundos de uma matilha, sei lá, sentindo alguma coisa do Perrin, sabe do que estava acontecendo com ele? Só queria um negocinho. Os Shanty, a mesma coisa, poderia ter sido uma conversa, porque do jeito que tá estruturado, parece que foi um povo derrotado na segunda temporada, que a gente não vai ver mais, parece que foi uma coisa episódica. Quando, na verdade, ainda, em teoria, aqui, né, em teoria, ainda tem uma participação muito grande dentro do desfecho do que vai acontecer ainda pela frente. Eles são grandes inimigos aqui, especialmente porque, em teoria, a gente tem um personagem super importante aí no futuro, que vem exatamente desse povo. Verdade. Então é muito estranho, assim, e não são coisas que precisavam de um grande tempo de tela pra simplesmente lembrar que essas coisas existem, sabe? Então, pecou em esquecer elementos que... E essa eu imagino que seja uma bandeja difícil, né, de carregar, porque são muitos personagens, são muitos arcos, mas são coisas que não precisam de muito tempo pra serem lembradas. É igual fizeram com o Tan, por exemplo. O Tan não estava presente, só que aí falaram, ele foi acompanhar a família Ibara ali. Pronto, já justificou a saída dele. Lógico que a gente queria ter visto o pai do Randy ali, né? Que a gente gosta muito do ator, mas justificou. Então, acho que uma frasezinha, sabe? Uma coisinha que eles colocam pra justificar, eu já fico bem, assim, pra mim tá bem, mas falta muito isso. Eu não sei quantas vezes eu perguntei pra Gisele nessa temporada, Gisele, o que aconteceu com o Logan? E aí, gente? Morreu o Logan na segunda temporada. O Bob. Isso é uma coisa que precisa melhorar aí pra próxima temporada, é deles encontrarem um jeito de manter todas as coisas ali. E aí alguém vai ter que perder um pouquinho aí, segundo a Gisele tem que ser a Leandrin, mas alguém vai ter que perder. 90% do fandom acha que é o Maxine. Eu tô com esse pessoal, também não aguento mais. Vou te falar, não aguento mais, Maxine. Jesus Cristo. Referente ao Logan, por exemplo, como a gente teve o Pob que foi estripado lá, que achamos que ele morreu, né? E daí ele não vai ajudar mais a ensinar o Randy, pode ser que o Logan volte aí a ter um tempinho de tela merecido, coitado. Daí Mas pra isso, assim, a gente precisa de um grande ato de uma personagem, né? Pra isso acontecer. Sim. Mas essa personagem tá sendo nerfada, então a gente não sabe. E aí teve uma coisa curiosa sobre essa temporada, e a gente falou muito, né, na nossa cobertura da Roda do Tempo, porque foi uma coisa que foi teaser, né, durante a promoção da série, que é, será que a Moiraine ia de arrasta? Será que a Moiraine não ia ir de arrasta, né? A gente tem um vídeo no Descendo a Roda explicando toda a história da Moiraine, inclusive com spoilers do que acontece com ela, qual é o desfecho dela no final da série, pra quem tiver curiosidade, mas a Moiraine não morreu. Eu fui tapeada. Eu já tinha me despedido dela, eu já tava aceitando já, sabe? Eu, inclusive, queria ver ela morrer. Eu tava preparada já. Inclusive, ela ir de arrasta. Eu amo ela, mas eu assim, também. eu também queria. Eu acho acho da hora. porque quando a gente fala que a gente quer ver a Moiraine morrer, os fãs ficam... Mas, gente, a gente gosta dessa personagem. Tem uma galera lá no Twitter que uma galera que fala que é hater número 1. Eu descobri esses dias, gente, que a gente tem hater. Como assim? Isso é super legal, pelo amor de Deus, gente. Mas aí não morreu a Moiraine, mataram a Siwan. E aí? Ai, meu Deus. Mas eu gosto dessa morte também, gente. Eu gosto da morte da Siwan e eu defendo ela. Eu acho que... Assim, eu gosto de histórias que são um pouco trágicas. E eu acho que a história da Siwan aqui, ela tinha que ser dessa forma aqui. Ela tinha que ser assim. Por quê? Primeiro que a gente tem uma atriz de peso. Então, quando ela surgiu ali, eu falei, bom,
a Siwoo vai morrer. E aí, segundo, o que acontece? A Siwoo da série, ela tem um protagonismo muito forte, mais forte do que a Siwoo dos livros. Por mais que as pessoas defendem um pouco mais a Siwoo dos livros, falam que ela é mais inteligente, que ela é mais isso, eu acho que tá, não é pra tanto, não é? Não acho que não é tão assim como as pessoas defendem. Mas é uma personagem que ganhou muito protagonismo. E o que acontece? Depois que ela é estancada e que ela sofre o golpe, ia demandar muito tempo de tela, porque ela ia estar em sofrimento, a gente já vê uma pessoa que foi estancada, a gente vê uma pessoa que sofreu o golpe. E assim, nos livros, o que acontece com essa personagem? Ela é humilhada depois, porque as Jedi não olham mais para uma mulher estancada da mesma forma que uma mulher que canaliza. Então elas ignoram, você não faz mais parte do nosso grupinho. Então a gente já vê esse ciclo de humilhação, isso sem a gente contar com a presença do Garrett Bryne lá, né, que, pelo amor de Deus, mas a gente vê ali um ciclo de humilhação que aconteceu com essa personagem, sabe? Não bastasse ela sofrer o golpe, ela ainda ia sofrer essa humilhação, e a gente não ia ter esse tempo de tela para ela, porque depois que ela sofre esse golpe, ela ainda vira mais coadjuvante do que ela é nos livros. E ela demora um tempo, com a inteligência dela, lógico, de reconquistar um pouco de poder e poder voltar ali, né, ter uma posição influente entre as Aes Sedai de novo. E assim, não ia dar para acontecer isso aqui, gente, com essa personagem. Ela sofrer tanta humilhação e ficar como uma personagem coadjuvante ali. Ela ia ter que demandar muito tempo de tela. E eles estão justamente cortando essa personagem porque não tem esse tempo de tela para todo mundo, sabe? Precisa inserir mais personagem. Então, assim, eu acho que foi linda a morte dela. Concordo que foi um pouco pesada. Eu acho que eu não precisava ser tão pesada como foi. E achei um pouquinho ali meio clichê, a Moiraine ter sentido e tal. Mas eu acho que é uma coisa de drama, de série, né? Enfim, que funciona para a roda do tempo, que é meio breguinha mesmo. Mas, no geral, eu acho que é isso, assim. Eu acho que foi uma coisa acertada. Inclusive, esse rolê da Moiraine sentir é uma coisa que eu ia trazer pra gente conversar aqui. Porque choveu de comentários que a gente falou que era super estranho a Moiraine ter sentido, não sei o quê. E choveu de comentários no vídeo falando que a gente não entendeu o que aconteceu. E que quando ela fez o juramento ali pra Moiraine, quando a Moiraine fez o juramento pra Siwoo lá com o bastão dos juramentos, isso criou um vínculo entre elas. E foi por isso que ela sentiu quando a Moiraine morreu. E quando a Siwoo morreu, eu fiquei, gente, que é isso? De onde que veio essa narrativa? Criou um vínculo entre elas a ponto... Gente, eu não sei de onde vocês tiram às vezes as coisas. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, será que é só eu que não entendi isso? Ou vocês acham que faz sentido isso? Canônico realmente isso? Ou é uma grande... Isso é canônico? Então, que eu saiba, realmente não. isso que aconteceu? Não pode ser canônico, porque Eu ela não imaginei morre que ela, dessa assim, forma. Eu não acho que faz sentido assim. Entendi assim direito. Eu entendo a argumentação, mas é uma argumentação falha. Por quê? Em nenhum momento aquele juramento tinha a ver com uma sentir a outra. Era um juramento pra você estar banida, você só pode voltar se eu te chamar. Então, ela só poderia sentir alguma coisa se fosse relativo a isso. Justificar nisso? Justifica. Eu prefiro justificar numa conexão espiritual das duas. Eu também prefiro. Do que justificar um juramento por causa de um treino real. Ela claramente sentiu porque ela amava aquela pessoa. Ela sentiu aquela pessoa partida porque ela amava aquela pessoa. Eu não acho que tem a ver com nenhum tipo de juramento que foi feito. Eu pensei que elas tivessem um terangreal ali escondido, sabe, que conectasse a vida delas, ou que elas tivessem feito um vínculo de guardião, sei lá, algum tempo, mas que tem a ver com aquela cena. Depois eu revi aquela cena e realmente os fios, assim, que conectam o bastão, depois o que realmente parece ser o mesmo tipo de canalização. Mas eu entendo, se a Siwoo fez isso com outras Sedai, assim, no tempo que ela ficou ali como o trono de Emily, todas as Sedai, então, sentiram essa morte dela? Ou foi uma coisa exclusiva com a Moiraine ali, que elas fizeram por debaixo dos panos, sabe? Enquanto elas estavam fazendo aquele juramento, elas estavam também fazendo algum tipo de vínculo. Isso não ficou claro em nenhum momento. Mas aí é fanfic. Bateu o martelo. Aí é fanfic. Não ficou claro. Em nenhum momento a gente sabe disso. A gente tá, eu acho que talvez o seu... Não, é fanfic, galera, é fanfic. Por causa disso. Qual Tipo o problema, assim, gente? Era amor. O poder único contou pra ela que a outra metade da laranja dela se despedaçou, é isso. Muito brega. Ai. Sobre a morte da Siwoo, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que um raciocínio que a galera tem que fazer, especialmente a galera que vem dos livros,
Porque aí, existe um momento em que a Siwoo tem um papel importante a cumprir no futuro da Roda do Tempo, né? Aí a pergunta que eu acho que é importante a gente sempre fazer quando essas coisas acontecem, e aí a gente pode aplicar a mesma coisa pro Loyal, né? Que a gente já vai conversar sobre a morte dele, outra perda que tivemos, parece que dessa vez foi, não sabemos, parece que dessa vez foi. É assim, esse personagem é o único que pode executar esta tarefa? Se a resposta é não, gente, pode matar. Pode matar, pode mudar o roteiro. Isso se aplica ao arco da Siwoo? Ela é a única personagem capaz de fazer o arco dela acontecer? Não. Gente. Então pode entregar esse arco pra qualquer outro personagem e a gente vê as coisas acontecendo. E não só o que ela é capaz de fazer, mas coisas que acontecem com ela ao longo dos livros até chegar nesse momento podem ser executadas com outros personagens. Então esse apego de, não, mas eu queria... Então não é porque a gente vai perder aquele ato lá na frente, porque a gente queria ver ela sendo aquela personagem que iria executar. Mas não precisa ser ela. Então... Ela fazendo, igual a Tami falou. Eu entendo que tem outras pessoas... A gente tem a Verin aí, e eu tenho certeza que ela vai crescer e vai ser importante. E o que acontece com a Siwoo pode ser feito, e provavelmente vai ser feito com outros personagens que estão aí. Então, tudo bem. É só que eu gostava dessa personagem, simples assim. Eu gostava dessa personagem, eu gostava do romance, gente. Eu adorava a Siwoo. Eu adorava a Siwoo, adorava o romance, eu adorava ter duas mulheres se amando desde o primeiro episódio, porque já que o Rafe decidiu que ele ia trazer esse romance, ele sustentou esse romance e todas as oportunidades que ele teve. Então eu gostava de ver elas em tela. E eu achava essa personagem extremamente interessante, achava foda ela ser o trono de Amerlin. Eu gostava dessa personagem, então eu sentia a morte dela desse jeito, como uma pessoa que só assistia a série e sentiu falta de um personagem que morreu. Eu gostaria que ela tivesse continuado. Eu vi várias coisas sobre o fato de que ela não tinha mais agenda. Dá seu jeito. Outro fato de que, eu não tenho dinheiro, Rafe, é com você essa parte também, não quero saber. Então, do ponto de vista de uma pessoa que simplesmente gostava muito da personagem e não queria ter visto ela morrer. E eu também não gosto da morte dela, não acho que foi uma morte bonita. Eu queria que ela tivesse lutado mais, que ela tivesse se impondo mais, mas ela nem teve tempo de fazer isso. E eu entendo porque foi um golpe, foi um negócio muito rápido acontecendo. Ela tava com a cabeça em outros lugares. Foi uma boa construção dessa personagem. Deu pra ver que ela tava muito perdida durante a temporada toda. Então, quando chegou o golpe, não foi uma surpresa. Tipo, nossa, mas como que ela não viu? Deu pra ver que ela não viu. Ela tava em outros lugares. Então, acho que foi uma boa construção e que faz sentido aonde levou. Mas eu simplesmente não gosto. Eu queria que ela tivesse ficado viva. Eu queria que a gente pudesse ter visto ela em outros arcos, que ela pudesse ter crescido de outras formas. Igual a gente falou, não temos tempo de tela. Tira a Alana, tira o guardião da Alana também, chato pra caralho. Tira mais esse romance aí do Randy da Lanfeira, acabou. Vamos abrir espaço pra ela. Eu entendo tudo isso, mas é isso, meu coração. A chegada da Elaida já mostrava que tinha que acontecer esse golpe. A Elaida é o ponto principal de tudo isso que ia rolar na torre. Isso afeta muito, né, gente? Porque a Siwoo lá, mesmo elas tendo esse combate entre elas, assim, elas não aceitariam o que uma tá fazendo, mas acho que a outra poderia fazer melhor, como elas pensaram juntas, porque é um trabalho muito difícil, né, que elas estão fazendo. Uma tem que conduzir o Dragão Renascido, a outra tem que preparar ali a cabeça das Aes Sedai, apoiar um homem que canaliza, não é fácil. E esse golpe também é contra a Moiraine, né, porque era a grande aliada dela, né, a única aliada que ela teve durante 20 anos. Então, se estava programado ou não essa morte, talvez fosse uma coisa que eles levantaram, talvez isso precise acontecer, a gente nunca vai saber, mas essa visão, ela ia se concretizar de qualquer forma, né? E eu acho que o que é interessante, né, dessa questão da Siwoo é que, por exemplo, mesmo eu aprovando a morte dessa personagem, eu entendo a Jazz, mas eu não sou coração de pedra, eu também gosto muito dessa personagem, eu também sofri pra caramba, sabe? Mas como eu já falei, eu gosto de histórias que são trágicas, assim, e que eu sinto essas coisas acontecerem, assim, que eu tenho medo de perder esses personagens. Depois da morte do Loyal, inclusive, eu pensei que qualquer um pudesse morrer em seguida. Não, eu fui muito de surpresa. A hora que mostra a cena dela, que inclusive até me comentou que foi um pouco pesada e eu concordo, que a gente precisava ter visto isso, eu fiquei muito chocada. Porque eu achei que a gente ia parar onde os livros pararam, que foi ela ser estancada e ser deposta. E daí, de repente, eu vi a cabeça dela ali e eu falei, que é isso, gente? Meu Deus. Nossa, pegaram muito pesado. E aí, o Loyal, acho que foi dessa vez, né? Eu acho que sim. Tem dúvidas? Tem dúvidas? Eu não quero sofrer de novo. Então, assim, eu quero que você tenha validade. Mas e agora, a galera quer saber quem é que vai escrever os registros sobre essa era. Gente, vamos, ele era o único escritor dessa. Eu acho muito engraçado, tipo assim, só pela pergunta. É isso que as pessoas lembram que o Loyal faz.
Logo, pra quê? Ele não era um personagem querido, ele era um Como de personagem bala. que tava ali só pra fazer coisas. Então agora a preocupação é isso. Quem vai fazer essas coisas? Credo, gente. Eu acho que o Loyal foi, enfim. Eu acho que ele Foi, né? Eu acho que foi também. Vamos falar de Elaida? Eu acho que essa é uma personagem que o fandom lutou muito pela atriz que veio pra ser a Elaida. E eu acho que ela entregou uma temporada ótima, porque ela é uma Elaida interessante, intrigante, que a Elaida dos livros não necessariamente é. Eu também acho. Acho que ela é muito mais odiável, né? Tá jurada em tudo quanto é lugar, tá jurada. Eu rachei de rir nos comentários falando aqui em Aracaju ela tá jurada de morte. Isso é um macho, Mas gente. eu acho que é legal porque ela tá sendo interpretada por uma atriz carismática, que já tem uma relação de fandom por causa de outros trabalhos, torna essa dinâmica engraçada. Sim. Que é diferente, por exemplo, do que a gente às vezes vê acontecendo em outras coisas essa semana. Eu não vou entrar em detalhes, mas saiu um episódio aí de The Last of Us e eu li coisas absurdas sobre a personagem em questão com essa coisa, que não é a mesma coisa, porque a gente tá falando lá de uma atriz desconhecida que não tem essa relação necessariamente, né? Aí é muito mais os fãs dos jogos defendendo. Aqui é o contrário, a atriz, ela tem uma boa relação com as pessoas que assistem as séries em que ela tá. Então eu acho que vai ser uma dinâmica interessante agora que a gente começa a ver a Elaida numa outra posição onde ela acha que ela tá arrasando. Tá abafando lá. Nossa. E a hora que ela entra com o trono de Amerlin, ela tá se achando a mais com o negócio aqui. Ela entra até devagar, pra todo mundo ver a roupa que ela tá. Eu falei, Elaida. Deixa ela. Vai mudar tudo, vai colocar vermelho em tudo, vai colocar joia, vai decorar aquela torre, de tudo quanto é jeito, e vai esquecer o que realmente importa, né? Aí a hora que ela vai ver, já vai estar batendo na bunda dela. Mas essa personagem foi grandona pra mim nessa temporada, gente. Ela é muito interessante. E um bom reflexo disso é exatamente a hora que o céu tá todo armado, né? Porque chegou até ali o rolê do Randy, ela tá ali, tipo, redecorando as coisas sem sequer parar pra pensar o que aquilo no horizonte pode representar pra ela. Exato. Ela é muito vislumbrada, né? Ela tá sempre imaginando coisas que ela vai conseguir, que ela tem o poder disso, ela tem o poder aquilo, ela vai fazer coisas, só que ela não vive o exato hoje. No hoje ela tá perdendo força, tem outra ali que às vezes manda mais que ela, tal, e ela tá ali pensando nas coisas que ela vai fazer. Então é muito engraçado, né? Quando ela começa a redecorar, assim, e pintar a sala dela, assim, coloca aquelas tapeçarias, assim. Eu quero muito ver isso, sabe? Se a gente tiver uma próxima temporada, dela deixando aquela torre um circo, sabe? Ai, gente, eu quero muito ver isso. É que eu sinto que ela tem uma certeza de que ela merece as coisas, que as coisas vão acontecer para ela. Muito baseado não só em como ela consegue manipular as pessoas, como ela consegue conversar e chamar pessoas pro lado dela, que a gente viu muito isso, mas também por causa das visões que ela teve, depois que ela passa pelo batente ali, e ela tem certeza que ela vai conseguir o trono de Amerlin. Então ela tem muita certeza, ela vai fazendo as coisas com uma fé inabalável nela mesma, de que vai dar certo. Ela vai conseguir, entendeu? Nada vai impedi-la. Abandonados. Vimos caras novas, ouvimos vislumbres, vimos novos abandonados serem nomeados, mas estamos faltando ainda um Cavaleiro do Apocalipse. Quem será que é, hein? Eu Parece uma propaganda de Jequiti, sabe, Samuel? Piscou, veio, já era, foi embora. Os Abandonados nessa temporada foi muito bom. Gostei muito. Gostei. Eu queria ter visto até mais deles conversando, mas eu gostei bastante do que a gente viu, das promessas que estão por vir. Eu gostei muito da Aranha. Gente, ela é sensacional. Nossa, sensacional. Ela é sensacional. Todas ela nas sombras, que a gente via ela escutando a Liandrin falar, só conversando. A cena que ela cospe na comida. Absoluto cinema. Ela é muito boa. Eu acho que a Morgedian realmente roubou a cena. Eu acho que a gente teve um encantamento com a Lanfear na segunda temporada. Essa temporada foi da Morgedian. E eu acho que os outros abandonados ainda tá muito aí, né? E o Rafe falou que a gente pode já ter visto quem a gente não viu ainda, né? Então, assim, eu acho que a gente viu a Ser Mirage. A gente viu Grendel também? Será? Tem uma especulação de que ela pode ser a Savannah, sabe? Mas eu não sei se realmente, porque ela é muito perua, né? E eu não sei se pode ser. Mas não sei, gente. Se passou assim, foi muito batido, porque eu não consegui identificar. Ninguém fica com o pé atrás. Eu tô apostando mais na nossa Aes Sedai amarela. Eu vi esse comentário. Raima Sedai? Pensou, ela morreu lá em Falme, e quem se apossou do corpo
Foi a, né? Eu tô muito curiosa pra ver essa abandonada, porque ela é muito cruel, né? Tô muito curiosa de Sim. como a série vai retratar ela. Ela é sádica como a Mogidin, mas ela é cruel. Ela não é assim, bobona. Uhum. E quem será que é a pessoa não nomeada ainda? A gente tem o Asmodred. O Tô falando Asmodred. que vai ser uma junção dos dois aí, porque parece que o último aí que falta tem a estatueta dele, que tem segurando tipo um violãozinho, mas eu não sei se esse personagem, ele é tão interessante, sabe? Eu gosto muito desse personagem nos livros, ele é engraçado, mas nos livros ele é tipo o Samael aqui, sabe? Piscou. Agora, não sei se na série vai justificar, sabe? Um lugar, assim, que falta entre os abandonados ser o Asmodin. Eu preferia que fosse o Timandred também, que ele é um pouco mais frio, calculista também. Então, ele planeja mais os planos dele, assim, tipo que nem o Ravin, que fica um pouco mais, assim, que é um pouco mais frio e calculista, não age por impulso, assim, né? Como, por exemplo. Eu só consigo lembrar do Belal, o nome dele. Mas eu não acho que seja esse. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que seria engraçado a gente ter um abandonado um pouco mais engraçadão e desconectado da vibe dos outros, sabe? Eu acho que seria interessante. Você só quer curtir o momento. Tipo assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês nos livros, os abandonados morrem e revivem, morrem e revivem, morrem e revivem. Vocês acham que a série vai trazer de volta? Quem tá sendo cortado? Porque a gente teve o Ishi, temos o Samael. Eu fiquei pensando se o Ishi vai voltar, mas eu espero que não. Também queria que não, sabe? Tipo, eu não gosto de estar na série, sabe? De ficar trazendo de volta. Também eu curto. Então, porque assim, o que funciona? A gente sabe que eles fizeram um pacto para se tornarem imortais. Então, isso justifica. Mas a gente precisa saber, então, como mata, sabe? Nos livros a gente sabe que tem uma forma de matar, que aí já era, eles vão embora, eles não vão voltar nunca mais. Na série eu gostaria que ficasse um pouco mais implícito, sabe? É a espada do Lã, tipo, nossa, que coisa mais tosca, sinceramente. Mas, tem que forjar a espada do Lã com poder único lá, né? Que é a espada que é forjada com poder único, você tem que canalizar, né? Beleza. Isso ele poderia até matar a Lanfear. E aí é justificativa de porque a Lanfear deu no pé ali. Então, assim, uma coisa que eu acho um pouco tosco, mas poderia ser uma justificativa. Então, é assim que mata eles e é assim que mata eles. Então, não adianta você matar que eles vão votar de qualquer forma. Se deixar isso estabelecido, acho que beleza. Mas eu não gosto de ficar trazendo toda hora esses personagens. Inclusive, uma coisa que eu pensei agora, assim, só falando ainda sobre a outra ocasião, a gente estava falando do Asmodin, né, de um abandonado que toca violão e tal, e a gente tem a volta do Tom também, né? Eu vi isso. Será que o Tom realmente é quem ele é? Eu achei muito engraçado. Ele chegando e falando pra Elaine que supostamente o cara que ela conhece há 10 anos é um abandonado, mas ele é um cara que ela nunca viu, que surgiu agora, ela vai confiar nele, né? Tipo, eu fiquei assim, nossa, será que ela vai confiar nesse homem? Nunca viu esse velho antes, né? Doido. Pode ser um abandonado também. Mas é pra gente pensar aí nessa relação. Por mim, eu não gosto muito do Tom. Então, por mim, não tô muito ligando. Não sei. Eu não sei se eu compraria muito bem o Tom ser um abandonado, não. Um tempo de tela que eles iam agrupar, sabe? Com um personagem só. Quem vai puxar a revolta dentro da torre? Vai ser a Leane. Vai ser a Leane? Eu também a Very muito, tipo... ela não é muito desse mundo, assim. Ela é muito, sei lá, fica prestando atenção nas coisas. Muito, assim... Parece que ela não tá aqui, né? Mas eu acho que o que aconteceu vai fazer ela vir mais. Vai trazer essa personagem mais pro que tá acontecendo. Mas eu acho que quem vai começar é a Leane. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos falar agora sobre nossos protagonistas, nossos jovens. Vamos começar com a Nynaeve, um assunto leve. Continua sendo a mais nerfada, né, gente? Dos 5, né? Coitada. Gente, a Nynaeve foi realmente desbloqueada? Acho que sim. Acho que sim também. Agora, eu tô muito curiosa pra ver como é que ela vai reagir a isso, sabe? Se vai ser instintivo pra ela ou se ela ainda vai ter problemas, né? Eu gostaria que fosse mais instintivo, porque ela ter problemas significa novamente que ela precisa ser ensinada. E nos livros a gente sabe que a Nynaeve tem essa coisa de ela ver e ela faz. Ela vê e ela faz. Ela vê e ela faz. Então, de novo, tipo, tem que ensinar. Não sei, eu prefiro que ela já saia numa coisa assim mais instintiva dela. Eu acho que ela teve alguns bons momentos nessa temporada, mas que foram momentos de simplicidade, né? Que não é o que as pessoas querem ver, né? As pessoas associam a Nynaeve a grandes explosões de poder. Mas aí quando a personagem tem grandes explosões de poder, mas é só grandes explosões de poder. E aí os pequenos tijolinhos na construção da Nynaeve, eles são completamente descartados. Eu acho que ela precisava ter tido uma evolução mais constante ao longo da temporada, mas eu gosto de pensar que esse episódio de A Roda do Tempo acabou. Precisa. Eu quero pensar nisso também.
Ainda mais. Eu gosto da Nynaeve, a hora que ela começa. Essa temporada foi uma temporada que ela escutou bastante, que eu acho que é uma coisa que a Nynaeve não faz. Então, essa temporada ela escutou bastante. A hora que ela tá ali com o povo do mar, foi muito legal aquela cena, que ela vê o poder único sendo usado de forma tão livre, e que esqueci o nome da querida, fala com ela sobre Inclusive, eles isso. meio que reproduziram, né, a execução do poder dela na água muito próximo do povo do mar, né? É aquilo que você falou, dela ver e aprender, né? Sim, faz sentido. Então, eu acho que foi isso, essa temporada, ela escutou bastante, ela viu coisas, e como ela estava ainda estava muito abalada, né, claramente muito abalada, ela acabou escutando mais. Então eu gosto disso, mas eu acho que ela precisa de mais tempo, a gente precisa conhecer ela igual a gente conheceu a Liandrin, que a gente já conheceu muito a Liandrin, precisa conhecer ela igual a gente conheceu essa outra personagem, e eu acho que a gente conhecer ela vai ficar ainda mais interessante o embate que ela vai ter com a Liandrin no final, que obviamente vai vir aí, e que eu acho que vai ser maravilhoso, e estou aguardando muito mais do que o combate com a Mogideon, por exemplo. Então, porque assim, eu acho que a Nynaeve, ela é aquela personagem que a gente viu lá na primeira temporada, que é ela lidando com o Trolloc sozinha, ali na raiva, sem canalizar. E aqui, quando eles tiram a canalização dela, parece que ela vira uma inútil. Essa mulher ela não sabe usar a inteligência, porque ela perdeu ali 2 vezes, sabe? Então, ela fica, às vezes, pra lá e pra cá, com cara de piedade, sendo que eu queria ver a força dela sem ela depender do poder único. Aí ela pode temer o poder único, por isso ela ter esse embate, sabe? Esse bloqueio de não conseguir canalizar porque ela tem medo. Mas eu também queria ver a Nynaeve que sabe lidar com outros problemas, que sabe liderar da forma correta, que sabe, por exemplo, assim, do jeitinho dela, lógico, né, de ficar caçando problema, mas ainda assim, eu acho que faltou isso. Por exemplo, a gente vê ela que quando ela é atacada por Homem Cinza, ela só é atacada, ela não sabe se defender, sabe? Então, a gente viu que lá na segunda temporada ela aprendeu espada com os guardiões. Então, eu não consigo ver uma evolução nessa personagem, nesse aspecto. Então, por conta da fragilidade do poder único, ela tá frágil em todos os aspectos também. Eu queria ver ela um pouco mais segura, sabe? Quando ela tivesse que utilizar alguma experiência de sabedoria, sabe? Quando ela pudesse utilizar algo que ela tivesse segurança. Ela ali, é uma né? sabedoria, a gente podia ter visto essa parte dela. Então, e aí eu acho que isso faltou um pouco. Realmente acho que ela tem algumas cenas legais, como, por exemplo, o embate que ela teve com a Mogideon é muito legal, sabe? Às vezes nem tudo é sobre poder o tempo inteiro e briga, mas eu acho que essa tensão que a gente teve entre elas duas foi muito legal, foi uma promessa, mas eu acho que quando a gente fica incomodada com como a personagem está sendo trabalhada, parece que nesses momentos a gente sabe, às vezes, ai, nossa, que momento legal, porque a gente tá incomodada com a personagem. Ah, ela foi desbloqueada. Ai, mas faltou ela ter um embate ali com alguém. Então é um personagem que ficou devendo muito. E a minha única preocupação é que, assim, uma quarta temporada da Nynaeve precisaria ser a quarta temporada da Nynaeve, porque ficou muita coisa para trás que ela precisaria fazer agora. Então a gente sabe que tem uma certa cura para ela fazer. Eu acho que vai ser, Gi. Eu acho que vai ser, porque a segunda temporada foi da Egwene. Eu acho que essa temporada foi do Randy, por causa de Ruidian. Eu acho que a próxima temporada é a evolução da Nynaeve. Por isso que eles precisavam... Acumulou muita coisa. Eu acho que é por isso que eles precisavam romper agora. Porque não dá pra iniciar a temporada com ela rompendo. Tem que ser num momento de ó, né? Por causa do entretenimento, dos efeitos de choque, blá, blá, blá. Então, eu acho que a próxima temporada vai ser bem mais dela, assim. Até porque a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais temporadas pra ter a Nynaeve sem se desenvolver. Ela precisa começar já na quarta temporada desbloqueada e pronta pra dar outros passos. A gente não tem mais tempo. Sim. É porque nos livros, mesmo bloqueada, ela fazia coisas. E aqui, nesse caso, eles bloquearam ela, não deixaram ela fazer essas coisas. E aí sobrou um monte de coisa, então, pra ela fazer. Assim, meu único medo é, tipo, tem um monte de coisa pra essa personagem fazer. A gente vai ter que distribuir e dar pra alguns outros personagens. Ter a luta do Randy com o abandonado ali. Ah, vamos colocar uma outra personagem aqui, porque a gente já deu muita coisa pra mim fazer nessa temporada. Porque acumulou, sabe, coisas que ela fazia antes, mesmo estando bloqueada, acumulou agora. E eu não sei se eles estão prontos para colocar o protagonismo assim numa personagem só. Porque eles sempre fazem isso de distribuir, né? A gente vai dar um pouquinho para isso aqui, um pouquinho para isso aqui, um pouquinho para isso lá. Agora, tem muita coisa. Então, é uma pequena preocupação aí que eu tenho. Mas eu sei que na próxima eles vão ter que dar esse protagonismo para ela, nem se for para algumas coisas que ela fez, porque tem muita coisa para ela fazer. Aí vamos falar de uma pessoa que tem síndrome de protagonismo, né? Egwene. Personagem favorita do Rafe. Mas eu acho que a Egwene foi super sucesso essa temporada. Eu também. Ela teve
o aprendizado dela ali da Terra dos Sonhos, do mundo dos sonhos, mas estava de acordo com a situação. Eu acho que os únicos pontos de conflito aqui foi a despedida dela com a Siwan, que as pessoas não gostaram de ver ela dando as costas pra torre daquela forma, o relacionamento dela com o Range, e eu vi a galera implicando com ela, pedindo pro Range parar de canalizar na última... Eu vi bastante dessa implicância. A gente tem protagonista. Não, a gente tem que lembrar que a Aang é amiga do Range desde quando eles eram crianças, né? Então, Ela tá assim, preocupada com ele ali no final. Porque ali foi onde ele mais canalizou. Foi onde ele mais acessou o poder. Ela ficou preocupada com ele. Ai, vocês também caçam, eu acho, às vezes. assim, eu entendo a implicância das pessoas com a Egwene, por quê? Eu acho que de todos os personagens ali, dos 5 de Dois Rios, ela é a personagem que é a melhor desenvolvida, sabe? Ela é a personagem que ela sempre tem a temporada mais redondinha. Então, a primeira temporada, ela teve lá as coisas dela. Na segunda temporada, ela teve um mico muito forte, né? Pelo que acontece. E nessa terceira temporada, onde ela deveria ficar um pouco mais para trás, ainda assim, ela consegue ter, assim, ela tem um episódio, que é o de Teloneriode, a gente tem um embate dela com Alan Fear, que não tem nos livros. Então, eu entendo a implicância da galera, porque ela é claramente a favorita do Rafe. Só que a gente precisa, assim, colocar limites nas nossas implicâncias, sabe? Então, o fato dela ser bem desenvolvida não quer dizer que os outros, que ela deveria ser menos desenvolvida para os outros também serem, sabe? Então, a gente tem que lutar para que os outros também sejam igualmente desenvolvidos. Mas a personagem, ela tá sendo bem desenvolvida. E eu acho que nessa temporada, mesmo assim, não tendo o grande protagonismo, o enredo dela foi super redondo também, e faz parte, e é compreensível ela ficar preocupada com o Ranger. Eu acho que tem uma outra coisa também sobre a Egwene, é que ela mostra sentimentos negativos, né? Ela, tipo, fica com inveja, ela demonstra uma preocupação que às vezes passa enquanto uma sensação de inveja, e isso incomoda as pessoas, né? Porque nossos heróis têm que ser bonzinhos, e eles não podem ter nenhum tipo de sentimento negativo. Ela quer ser a mais, e tá tudo bem ela querer ser a mais, entendeu? Ela trabalha, ela busca isso, ela se esforça pra isso. Aí você coloca ela do lado da mais, e a mais não tá se esforçando nem um pouco pra se tornar a mais, deixa a Egwene brilhar, então, sabe? E ali, realmente, ela não vai se ajoelhar porque ela não precisa se ajoelhar, e ela tá preocupada que um cara que ela ama, porque por mais que eles não tenham mais um relacionamento de romântico, ainda assim ela ama o Range, é uma relação de amizade e de um amor cultivado por anos, eles todos ali se amam, e ela tá vendo que ele deu um passo em direção ao precipício. Então ela pede pra ele parar. Não, e outra, no primeiro episódio a gente teve um dos grandes momentos ali dela pra ser aceita, né, nos arcos. Ela já teve um vislumbre do Range local. Então a gente não pode esquecer isso, que ela tem essa preocupação com ele. Ela teve uma versão dele louco, já matando os próprios amigos. Então ela não quer que ele chegue a isso. E recentemente ele matou uma criança, né? Que foi a Alcera. Então ela tá ali, né? Perto dele, preocupada. Naquela cena ali que todo mundo se ajoelhou, eu gosto muito de interpretar. Né? A gente tem um destaque, né? Para todo mundo ajoelhado. E só a Egwene que não. E destacou muito essa cena, né? Tanto que a maioria achou que ela deveria ou não se ajoelhar, nossa, ela não deveria se ajoelhar, ou ela estava com inveja do Range, porque... E não foi nada disso, né? Ali o pessoal já estava imaginando que ela representava o pessoal da Torre Branca, as Aes Sedai, e a gente tem esse embate. Será que elas vão se ajoelhar diante do trazido ou não vão? Então eu achei que foi muito emblemática essa cena, e as pessoas ficam levando assim para um lado, querendo, sei lá, fazer uma competição entre eles que não existe, né? Eles só estão preocupados aí um com o outro. Perrin ficou quietinho no canto dele lá, lutando uma batalha que era muito pessoal e muito isolada. E aí, dizem que o episódio de Dois Rios é um dos melhores episódios da temporada. Ai, não concordo. Eu também não concordo. Eu não acho que deveria ter sido um episódio só de Dois Rios. Eu acho que a gente poderia ter dividido esse episódio, por exemplo, com Tanchico, em vez de ter deixado isso pro último episódio. Acho que teria ficado bom. Mas eu acho o episódio bom, mas eu acho que ele não precisava ser único. Mas no quesito Perry, eu acho que foi a melhor temporada do Perry. O melhor desenvolvimento, mesmo que a gente não tenha tido os lobinhos. Porque ele finalmente quebrou ciclos, finalizou ciclos, sabe? Deixou a esposa, já arrumou outra. Deixou a esposa e a conseguiu passar por isso, por esse luto. Pail calando a boca de todo mundo.
na É série. verdade. Muito mais querida do que nos livros, gente. Muito mais. Eu gostei da cena deles ali na batalha. Ela pega personagens que a gente não liga tanto e É. deixa ele bem interessante. Né? Eu tenho 2 corações com relação ao Perrin. Eu acho que ele evoluiu de uma forma interessante nessa temporada, mas eu achei muito tempo nele pra pouca coisa, sabe? Eu acho que esse é um personagem que também tá muito episódico, sabe? E eu não gosto dessa coisa episódica, sabe? E eu também não gosto, e aí vou voltar pro que eu reclamei no começo, de tipo assim, nossa, a gente voltou pra Dois Rios de novo pra ver a mesma cena. A gente viu uma mesma batalha que a gente viu no primeiro episódio da Roda do Tempo, só que agora com outras coisas ali, enquanto a gente não tá vendo isso acontecer em outros lugares. Então, me incomoda essa situação. Claro, dele voltar pra casa, dele fazer a paz dele, eu acho legal, mas eu acho que isso não precisava a temporada inteira, sabe? Eu acho que podia ter sido costurado com outras coisas mais interessantes pra não deixar tão... Eu, às vezes, mudava pro arco dele e eu ficava, ai, o Perrin, que Eu saco! tinha esse sentimento. Vai ser eles conversando sobre De batalha. novo, eu tenho conversando. E aí mudava pra lá, automaticamente mudava pra Lana, e Guardião, que eu também não Luto. aguentava mais. Nossa, eu achei esse arco um saco pra temporada inteira. Eu acho que são coisas importantes, mas não pra carregar por 8 episódios. Sim, eu concordo. Eu gosto dele ter finalizado esses ciclos, mas é o que eu falei, a gente podia ter visto isso antes. Ou Eu até acho que mesmo evoluído outras coisas dentro desse arco. Tipo, sei lá, o Lord Luke, os Caçadores da Trombeta. O Lord sabe? Luke ficou totalmente esquecido. Sei lá, isso, até traz o Padan Fain antes, se for o caso, pra gente entender melhor o que tá acontecendo com esse personagem. O personagem só aparata nos lugares e causa o caos, vai embora. Tipo, ai, cansada já. Eu vi muitos comentários antes de sair o episódio da Batalha de Dois Rios. Eu vi muitos e a gente já sabia que ia ser da Batalha de Dois Rios. Muitos comentários das pessoas falando: ai, mas gente, como que a gente vai aguentar um episódio inteiro de Batalha de Dois Rios? Como a gente vai aguentar um episódio inteiro de Perry? Isso só mostra que ele poderia ter sido usado de outras formas. Poderia ter dividido o episódio, ele poderia ter essa batalha acontecido antes e ele feito outras coisas, igual a Tami falou. É um consenso que esse personagem poderia ter Quando a feito gente outras fez coisas. essa análise, a gente postou lá no meu canal, né? Do 7º episódio. E assim, tem muitas pessoas comentando: não ligo muito pro Perry, mas nossa, a parte da Lana foi muito legal. Não ligo muito pro Perry, mas nossa, a parte dos Latoeilas, do Aaron foi muito emocionante. A parte do Loyal. Então, eu acho muito preocupante, sabe? As pessoas não ligarem muito pro protagonista e achar mais interessante os outros arcos, assim, sabe? Do que quando tá com ele. É uma coisa que eles precisam ajustar também, sabe? Trabalhar melhor o personagem em si do que os arcos dele, né? Então a gente precisa ter um personagem que a gente vai ter um pouco mais empatia por ele, né? Então, e o erro pode ser isso que a também falou, né? Que é muito episódico, né? As partes dele. E, por exemplo, na questão novamente dos lobinhos, né? Porque eu não canso de falar dos lobinhos, que eu criei os lobinhos. Se a gente tivesse essa conexão do personagem com os lobos um pouco mais explorada, é uma conexão, é uma coisa, sabe, do personagem que a gente ia estar vivenciando, que a gente ia estar vendo, e não esse marasmo que foi esse enredo. Infelizmente, foi isso, porque nos livros foi uma parte muito legal, que muitas coisas aconteciam, né? A gente teve a parte do Aaron, que ele chega antes ali em cima da batalha. Então, tiveram muitas coisas acontecendo, e eu entendo eles quererem colocar esse episódio como um dos fechamentos, como destaque, só que eles não trabalharam certo, né? Não foi trabalhado da forma certa. Ninguém queria ver. Então é complicado você preparar e colocar tanta expectativa dentro de um episódio que ninguém quer assistir, que ninguém se importa com os personagens. E eu acho, aí aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, mas assim, hoje o Perrin é o personagem menos interessante entre os protagonistas, e é porque tiraram dele um arco que era interessante, que era o arco dos lobos dele. E eu nem acho que isso foi tão bem trabalhado na segunda temporada. Mas ele aqui, simplesmente, a batalha nem começou, galera. Ai, estou cansado, preciso ir para casa. Garoto, tá todo mundo fazendo alguma coisa. É isso, entendeu? E assim, aí a gente pode fazer um comparativo dele com o arco da Nynaeve. A Nynaeve também não tava fazendo nada a temporada inteira, mas toda vez que a Nynaeve aparecia em cena, a gente ficava: será que agora vai acontecer alguma coisa? Será que essa personagem vai entregar alguma coisa? Então, havia uma expectativa, porque a gente sabe o que a Nynaeve é capaz de fazer. O Perrin, a série mostrou um lado dele que ele nem entende direito ainda, que é a parte da conexão dele com os lobos, e deu um arco entediante pra esse personagem nessa temporada, que não entrega ainda, por mais que, nosso estandarte do lobo não significou nada nessa temporada, porque a gente não
entende o que isso vai significar pro Perry no futuro. Porque a série não conseguiu entregar isso nessa temporada, mesmo com todo o tempo de tela que o Perry teve. Se não fosse a Fayu, vocês acham que ele teria lutado? Porque foi ela que chegou e ficou o tempo inteiro. Você liderar, você precisa isso, você precisa aquilo. Não, mas Ela mesmo parecia a quando vozinha da quando o mundo tá caindo, eles estão se preparando para tudo, ele ainda tá reticente. Ele ainda tá, e não sei se esse é o caminho, não sei o quê. Não, e sabe o que é pior? Eu acho que essa temporada acabou e talvez a próxima vez que o Perry tenha que pegar num negócio pra lutar, ainda vai vir aquilo tudo de novo, sabe? A gente vai ter que voltar nesse arco. Então, assim, a gente fala da Nynaeve, mas o Perry tá aqui talvez numa situação pior, porque ele não tem uma coisa na série que a Nynaeve tem, que é um forte sentimento vindo da parte dos fãs, às vezes negativo. Mas Perry é tédio, entendeu? Ele é um personagem entediante. O que é triste, porque os lobos são super legais. Esse arco, os lobos... Sim, alguma coisa é melhor do que nada, né? Melhor sentir coisas negativas do que não sentir nada. Mas, enfim, é isso. Precisam melhorar melhor o Perry, mas eu não sei se eu quero que eles trabalhem melhor o Perry, porque eu queria que a gente tivesse mais tempo com outros personagens, sabe? Essa temporada já foi um pouco do Perry, então agora deixa de lá um pouco paciência. Eu acho que a gente pode falar agora de um personagem que brilhou essa temporada, finalmente. Matt brilhou. Matt brilhou. E aí o Matt, gente, é incrível como esse ator, ele pegou muito a essência do Matt, sabe? Ele é meio doidinho, né? Ele é meio tantã, assim, a gente vê as entrevistas, né, que ele deu. Fala ele isso pela entrevista. Doidinho. E assim, quando ele incorpora o personagem, ele incorpora muito bem. E é um personagem que eu gosto muito do enredo do Matt, que sempre são coisas bizarras ali e não tem como você saber o que esperar. É diferente que, por exemplo, a jornada do Perry é muito uma jornadinha do herói, sabe? Ai, não quero violência, mas tenho que ir. E pessoas empurrando ele o tempo inteiro pra liderança, né? Aí a gente tem a jornada do Randy, que também é uma jornada do herói, né? Querendo ou não, ele tem ali algumas coisas que tiram um pouco isso, né? Que, por exemplo, que faz as coisas ficarem um pouco mais interessantes, né? Aqui é a loucura, por exemplo. Mas no caso do Matt, é sempre bizarrice acontecendo com eles. Não é questão da sorte, é a questão de entrar num lugar onde deveria ter entrado, é questão de ser perseguido por alguém que é bizarro. É sempre essa coisa meio doida, assim, acontecendo. E eu adoro esse enredo. E eu fiquei feliz, então, que a gente teve ali nos primeiros episódios um pouco da leveza dele, quando ele finalmente dá um pau ali naqueles chato dos irmãos da Elaine. E depois ele continua, as pessoas estavam muito ansiosas, porque queria o arco dele. E finalmente veio aí. Eu acho que foi também uma ótima temporada pro personagem. Acho que ele merece, sim, mais tempo de tela também, porque ele é ótimo. Mas o que a gente já teve dele foi muito bom. Eu gosto muito do Matt, e o Matt, pra mim, é a grande surpresa da Roda do Tempo, porque quando eu comecei a ler os livros, ele era o personagem que eu menos gostava, e eu terminei a Roda do Tempo sendo o Matt meu personagem favorito. E exatamente essa coisa desconexa dele no começo era o que me afastava dele. E depois eu percebi, não, mas essa é a coisa mais legal, porque tá todo mundo ali levando tudo muito a sério. Sabe? Tá todo mundo muito a sério. Então a gente precisa do Matt. E eu acho que ele entregou bons momentos de fanservice. Ele foi disruptivo ali, quando tava todo mundo querendo fazer uma coisa. Ele, ai, não, vamos fazer do outro jeito. A cena final dele ali também, porque... E a galera ficou, nossa, mas não deu pra entender nada. Não, mas é assim mesmo. Não é pra entender. Não é pra entender, nem o Matt entendeu o que aconteceu. Ele não entendeu, a gente não entendeu, ninguém entendeu. E é isso mesmo. Agora a gente vai descobrir o que aconteceu e o que aquilo significa pra ele. E eu acho que é interessante, eu acho que vai ser uma jornada muito interessante ver o Matt se tornar o Matt. O que o Matt vai fazer em A Roda do Tempo, exatamente porque ele parte de um lugar onde ele é um completo bobalhão. Assim, sabe? E aí, de repente, ele vira o Matt. Você fica, como que a gente chegou até aqui? Porque ele foi pulando de um lugar pro outro do jeito dele, não levando as coisas muito a sério. E com isso, disfarçando ali todo um arco ao redor do que ele nem sabe que ele é capaz de fazer. Assim. Esse personagem não é meu favorito. Eu ainda tô no rolê de que, tá bom, vamos lá. Ele não é meu favorito. Mas eu gostei dele nessa temporada também. Achei o personagem interessante. Eu gosto muito de quando ele passa pelo batente, que a gente vê o querido lá, que parece um gato, que tá com um salto desse tamanho. Eu gostei muito de que a gente dele passando por lá e saindo confuso, porque é bem a cara do Matt. Achei muito confuso. Sempre aconteceu alguma coisa com ele que ele não sabe como aconteceu, ele não sabe explicar como ele chegou naquela situação.
Então eu acho que faz muito sentido ele saindo do batente da Porta Vermelha daquele jeito. Então eu espero que seja umas próximas temporadas que eu consiga gostar mais desse personagem, igual vocês gostam. Vamos de Dragão Renascido? Nossa lagartixa? Nosso calango renascido. Acho que Mas virou... eu percebi que tem gente que ainda não gosta do Range, gente. Já na 4ª temporada acho complicado. As pessoas estão erradas. Não, mas assim, ó, eu acho legal esse movimento, porque eu acho que gostar muito do Range é um problema. E eu acho que Não, eles... isso é o que eles fizeram, né? Que Não, é boy lixo. E eu acho que assim, eu acho que a gente que é leitor, a gente agarra o protagonista, a gente fica no protagonista. Eu acho que vai ser mais legal a reação na série quando o Randy começa a fazer algumas coisas controversas do que é nos livros. Porque nos livros a gente fala, ai, tadinho, né? Passa um pano, assim. Na série eu acho que vai gerar uma sensação de desconforto no espectador também, as coisas que ele tá fazendo, sabe? E eu acho que essa animosidade ao redor do Randy é uma coisa positiva. Que eu penso diferente com relação a outros personagens, mas com relação ao Randy eu acho que é uma coisa positiva. A gente ter um herói que não é amado por todo mundo. Porque é esse o senso que a gente deveria ter com o Randy, sim. Porque ele pode virar as costas pra luz a qualquer momento. Sim. É fácil, né, estar na nossa posição, assim, e julgar dessa forma, mas olhando, assim, de um personagem, você estando lá, você ia ficar com o pé atrás. Meu Deus, vou seguir esse homem, né, que é tão poderoso assim, que poderia me matar a qualquer momento, né, poderia, sei lá, fazer um vulcão, né, vir aqui na minha cidade, né, surgir aqui na minha cidade. Então a gente entende essa reticência dos personagens, e é legal ver essa reticência, então, das pessoas, embora, né, é triste, porque adoro o dragãozinho, adoro o ator também, nossa, eu vi uma entrevista com ele hoje, e ele totalmente range das ideias, sabe? Totalmente range das ideias. Eu falei, meu Deus, tá passando pro ator o negócio do personagem, sabe? Super assim, empolgado, falando da roda do tempo, mas totalmente range das ideias. E eu acho que essa temporada ela foi muito boa pro Randy, porque eu acho que uma coisa interessante é que a gente tem essa relutância das personagens em não gostar dele, mas a gente tem muitas pessoas passando a gostar a partir dessa temporada, né? Então a gente tem, por exemplo, o 4º episódio, que é muito centrado nele, ali sendo o episódio mais avaliado. O último episódio ali, que também tem uma participação grande, também é muito bem avaliado. Então a gente vê que as pessoas estão abraçando o enredo dele, mesmo que, pé atrás, não sei se eu gosto desse personagem, mas as pessoas abraçaram o enredo deles. Mas o enredo dele é interessante, eu vou acompanhar. Então acho que isso diz muito sobre essa temporada. Eu me sinto um pouco aliviada, porque até a 2ª temporada eu também sentia que ele estava sendo um pouco esquecido, que a gente não estava trabalhando muito bem, sabe, o Dragão Renascido, e agora a gente tem um pouco mais, né? De Largatixa, agora ele passou para Calango, então a gente segue aí nessa evolução. Tá evoluindo. Eu gostei muito do Randy, gente. Pra mim ele evoluiu bastante nessa temporada. Eu gostei muito do Deserto Aiel. O 4º livro é um dos meus favoritos. O 4º e o 6º livro são os meus favoritos. São os livros que o Randy tá mais... O 6º livro, pra mim, é maravilhoso. Então, eu gosto muito, muito do Deserto Aiel. E eu achei que ele foi muito bem representado aqui. Eu acho que foi bom pro Randy passar pelo processo que ele precisava. Acho que isso fez as pessoas se aproximarem mais dele e fez ele crescer também como dragão renascido dentro da série, que eu acho que é importante. Ele é o dragão renascido, ele precisa ter mais espaço, querendo ou não, ele precisa fazer mais coisas, e eu acho que a gente viu isso acontecendo aqui. E eu acho que uma coisa que preocupava muito a galera era a mudança na ordem dos fatos, né? E faz todo sentido. Ele primeiro se entender com o povo dele, com a gente dele, em quem ele é, antes dele ir catando artefato mundo afora, sabe? E a conversa que ele tem com a Moiraine no último episódio, onde ela fala, você tinha razão, realmente as coisas fazem mais sentido assim. E da conversa de ele finalmente entender o que ela tava fazendo, sabe? Tipo, tá, não, entendi. E aí ela fala pra ele, não é, mas é só enquanto você estiver do lado da luz, tá? Que se por acaso titubear, não é bem assim. Mas ele quer estar do lado da luz, né? Pelo menos nesse momento é essa a mensagem que ele tá passando. Então, eles se entendem ali, e eu acho que também tem que ter um momento onde a relutância do Randy passa a ser sobre ele entender o que ele quer fazer e como ele está planejando chegar na batalha final e deixar de ser birra. E até agora estava sendo birra, né? Até essa temporada estava sendo birra. E eu acho que era isso que afastava tanto as pessoas também. Você não quer apoiar o garoto birrento, entendeu? Só porque ele é gato. Não, peraí. Primeiro prova que você merece a minha confiança. A Gisele tá pronta pra entregar tudo, mas... Agora, pra Gisele já tá... Mas enfim, no contexto da série, a série apresenta o destino do mundo nas mãos desse garoto. Então esse garoto tem que provar que ele merece ter a confiança de ter o destino do mundo depositado nos ombros dele. Eu gosto como essa temporada também, ele presta mais atenção nas coisas. Então ele lê as profecias, né? Decora as profecias.
profecias, ele sabe das coisas que estão sendo faladas sobre ele assume mais esse manto de dragão renascido, fazendo as pazes com a Moiraine. É muito também. range dos livros, né? Muito range dos livros. É uma coisa muito legal de ver. Ele sussurrando a profecia conforme ele vai acessando o poder único, é 100% range dos livros. Inclusive, parece que o Rafe confirmou, né? Que a gente tem um vislumbre de uma figura que o Randy vê parada na areia do deserto. E parece que o Rafe confirmou, né? Que é realmente um primeiro vislumbre de Lewis Sterling. Dele começando a ter as visões. Vindo aí demais. Eu acho que vai ser muito interessante ver como é que eles vão fazer isso, né, na série. Essa coisa dele ficar ouvindo vozes e começar a ouvir esses outros dragões. Acho que vai ser interessante. Tô pronta. Tá pronta? Essa da loucura vai ser super legal. Nossa, é muito legal. Todas essas partes. Só queria fazer o disclaimer aqui de que eu acho que uma das coisas mais legais sobre o Randy também nessa temporada diz respeito ao ator e ao fato dele ter interpretado todas as versões em que ele se vê, né, todos os seus antepassados ali no episódio de Ruidian. Eu acho que foi muito legal, tanto que da primeira vez que eu assisti, eu não reconheci ele em alguns das interpretações dos papéis. Foi só na segunda vez que eu fiquei, nossa, realmente é ele em todas as versões. E eu acho que isso foi muito legal. Muito bom. Gerou uma conexão, assim, maior, né, entre as pessoas e os personagens que apareceram ali tão rápido. E eu acho que dessa conversa também que a Moiraine teve com o Randy no último episódio, eu achei muito emocionante porque eu queria muito ter visto essa conversa nos livros. Então eu acho que essa conversa, para quem é fã dos livros, assim, serviu horrores, porque a gente não teve. A gente ficou assim, meu Deus, mas eles deveriam, sabe, ter tido essa conversa. E ficou no ar. Mas, assim, eu me senti muito realizada, sabe? Vendo essa conversa. Foi muito emocionante. Assim, foi emocionante de verdade. Eu fiquei assim, ó, lacrimejando, assim, ó, com essa conversa. Tipo, mãe e filho, sabe? O filho que amadureceu e entende as escolhas. Nossa, mãe, você estava certa, agora eu entendo. Foi tudo, gente. Ela, assim, maravilhosa. Um dos nossos personagens secundários, Elaine, Tom, Min, algo a acrescentar? A gente teve um romance, né? A Vienda, Elaine, que gerou ali, né, também um calorzinho no coração. E controvérsias, né? Controvérsias também. Eu acho que eu gosto da Min, mas ao mesmo tempo não sinto ela fazendo muita coisa na série. A Min, pra mim, é uma... Sei lá, porque agora que ela tava com o Matt, por exemplo, eu achei que ia ter um negocinho a mais, um desenvolvimento a mais, já que ela tava bem próxima dele, e eles tiveram aquela conversa ali, a hora que ele, né, perdoa ela pelo que ela fez e tudo mais. Só que pra mim é uma personagem também que passa batida. É tipo aquela outra lá do Lan, a Melindra. Melindra, que também é uma personagem que ninguém liga, né? Aquele arco todo, tipo, tá. Nossa. Pra que esse tempo de tela? Aí podia ter tirado esse tempo de tela e entregado pra alguma das coisas que a gente falou no começo que precisava ter conectado, né? Porque quem se importa com Melchior? Quem se importa? Gente, a minha, assim, eu não me importo com ela nos livros, não me importo com ela na série também. Na série ela até é um pouco mais divertida ali, acho que ela é uma vozinha, assim, da consciência também do Matt, então os dois servem, ele é engraçado, mas é uma personagem que se precisasse cair, vou dizer adeus tranquila, sabe? A gente teve algumas polêmicas nessa temporada, né? E aí agora vamos conversar porque eu acho que é importante, né? O fandom tem levantado aí uma questão sobre as escolhas de quem está morrendo na Roda do Tempo, que comumente são personagens pretos ou LGBTQ. E aí toda vez que morre alguém é um auê. A gente conversou internamente sobre isso, né? Eu acho que realmente causa um desconforto, mas o que eu fiquei pensando muito sobre isso é o seguinte, e aí vocês me digam se vocês concordam ou não com esse meu raciocínio. Pensar que o Rafe está fazendo isso de propósito é pensar que em 2019, quando ele começou a escalar atores, ele bolou um plano maligno de cometer atos de racismo durante a série inteira de forma proposital. O que eu acho que aconteceu é que faltou ele perceber, na hora de escalar os personagens, pra onde ele estava escalando cada um dos personagens. E ter distribuído melhor a representatividade que ele queria trazer fora do âmbito de entregar esses papéis para personagens que iriam ser cortados depois da série em decisões que talvez lá, quando ele escalou, não tinha certeza de que iam acontecer agora. E aí agora tá pegando muito mal. Mas eu não acho que seja uma coisa proposital, tá? Porque pensar que é proposital é pensar que ele escalou esses personagens de caso pensado. Eu vi bastante gente falando que ele era homofóbico depois da morte da Siwan, e eu entendo de onde veio isso, afinal a gente matou uma personagem LGBTQIA+, só que eu não acho que a série é racista em algum momento, sabe? Eu acho que é até preocupante a gente falar esse tipo de coisa, porque eu acho que tem séries e, enfim, outros séries, filmes que são
muito mais abertamente racistas e a gente passa um pano. E essa série que nunca demonstrou um racismo, a gente taxar de racismo porque uma personagem preta e LGBTQIA+, morreu. Como eu falei pra vocês da morte da Siuan, não gostaria de ter visto essa morte porque eu achava legal ter essa personagem que, né, ama outras mulheres. Mas desse ponto, você passar pro ponto de que a série está sendo homofóbica, é um gap muito grande, sabe? Que eu acho que a gente tá meio que se perdendo. Eu acho que poderia ter sido pensado, sim, nesses personagens que estão morrendo. Eu nem sei se é o caso de logo no começo da escalação, eu não sei se quando ele escalou os Guardiões da Lana, ele já pensou que um deles ia morrer lá na 4ª temporada. Não sei se foi esse o caso. Mas eu acho que, por exemplo, agora nessa 4ª temporada, quando ele decidiu que um deles ia morrer, porque efetivamente ele não decidiu que poderia morrer o outro, Mackenzie, que é chato pra um caralho também. Porque o nome dele é mais forte. Mas daí era o caso de se pensar, entendeu? De ter um pensamento crítico e falar, poxa, eu já vou matar uma personagem preta neste episódio, uma personagem grande. Então eu acho que eu posso matar o outro. Então é o caso de que eu acho que talvez ele não faça essas ligações. Mas a série é uma série muito inclusiva, eu acho, desde o primeiro episódio. A gente tem 2 personagens que são muito importantes, que é a Egwene e que é a Nynaeve, que são personagens não brancas. Então, eu não acho que é a intenção dele matar todos os pretos e todos os LGBTQIA+, da série. Tem também, né? O Perry, exatamente. Você tem 3 de 5, né, dos seus... Exatamente. Então, eu não acho que eu não acho que ele tá sendo racista abertamente, de propósito. Eu acho que ele poderia ter pensado melhor, principalmente quando ele decidiu matar. E eu acho que a gente falar sobre isso faz com que ele pense. Porque isso vai chegar nele de alguma forma e nas próximas temporadas isso vai fazer ele melhorar. Que eu acho que ele também tá disposto a isso. Eu acho que isso é importante. Então, eu não acho que ele tá sendo propositalmente racista, mas que falta nele, sim, um senso. Talvez falte dessa produção, por trás das câmeras, pessoas não brancas, que possam opinar, que tem um peso de opinar e falar pra ele, olha, pensa bem, vamos matar mais um preto? Tem certeza? A gente não tem nenhuma outra opção? Talvez falte essa pessoa por trás. E agora é uma questão de escalar bem os próximos personagens. Exato. Porque a gente ainda vai ter muita gente morrendo em A Roda do Tempo. Né? Então, na hora de trazer esses personagens, escalar... Já pensa nele no futuro. Exatamente. Aí tem que pensar na escalação. Eles precisam ter um cuidado, já que essa pauta foi levantada. E aí, eu não sei se, de repente, contratar uma equipe que faça, tipo, a leitura sensível, mas nesse caso seria, sabe, de acompanhar, assim, sabe, essa sensibilidade e ver o que o público traz, o que pode filtrar, porque, assim, tem muita coisa também que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes esvazia a pauta, sim, sabe? Então, o Valda. Então, gente, assim, vocês têm que ver que, assim, A Roda do Tempo, enquanto série, é uma série diversa, com muitos personagens. E aí, personagens morrem, tanto branco quanto não branco. Tem todas essas mortes, que nem as pessoas estavam colocando, todos os personagens pretos que morreram. Muitos, beleza. Só que se você for voltar e olhar a quantidade de personagens brancos que estão morrendo, também são bastante. Então, minha questão é, se tivessem só personagens pretos morrendo, nossa, ia ser, assim, muito problemático. Eu ia estar junto ali, sabe? Participando e querendo uma resposta do showrunner. Só que, assim, tem ambos morrendo, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, na questão da violência. Que aí é algo que eu acho que tá perdendo um pouquinho a mão. Aí a gente volta pra questão do quão explícito foi a Siuan, que não precisava. Não precisava. No caso da Siuan, no caso da Egwene também, que foi uma personagem que sofreu bastante violência gráfica. A gente teve ali, quando a Raima, ela foi encolerada, a gente teve uma vibe bem estranha também, porque eu senti uma coisa muito estranha quando ela foi ali meio encolerada. Então, acho que tem coisas que a série tem que prestar atenção, por isso que eu acho que seria legal uma equipe sensível para acompanhar ali, muito mais do que essas mortes aleatórias, né? Ela também falou do Valda, sabe? E se a gente for levantar assim, ficar comparando, eu acho muito ridículo isso, sabe? De ficar comparando quantos que morrem mais, quantos mais se morre mais branco ou se morre mais preto. Sendo que não é sobre isso. Tá morrendo dos dois lados, mas como cada morte está sendo tratada, sabe? Acho que é isso que tem que ter um olhar para isso. É uma questão, por exemplo, homofóbica. A gente até falou entre ter ou não ter esse relacionamento, sabendo que uma delas poderia morrer, e a gente sabe que uma delas iria morrer. Se é Siuan ou se é Moiraine, foi Siuan. A Moiraine pode morrer ainda. Ou se é as duas. Ou se é as duas. Ele falou, entre ter ou não ter, a gente escolheu ter, mesmo sabendo do que iriam cobrar a gente depois, né, por essa morte. Então, eu acho que foi mais bonito a gente ter. Então, acho que a gente precisa, antes de levantar uma pauta e falar, nossa, a série está sendo racista por conta disso, a gente tem que avaliar cada caso e olhar realmente se não é uma implicância que a gente está tendo, porque ela está tirando personagens que a gente gosta, ou se realmente
realmente existe isso. E a série, do outro lado, tem que perceber essas falas, né, e essas acusações e contratar uma equipe sensível para avaliar onde que eles estão errando para evitar que isso aconteça. Mas é um medo também, por exemplo, que não vamos colocar esse relacionamento aqui futuro, porque uma delas vai morrer. Então a gente não quer que os fãs, esse que é um certo receio meu, eles pararem de fazer algumas coisas. Vamos deixar de mostrar para evitar o que isso vai significar no futuro. A gente até estava conversando internamente sobre a morte da Siwon e o fato de que, se por acaso a Moiraine vir a morrer na próxima temporada, todo esse arco de tipo, não, mas acabou com o nosso casal, ele cai por terra, porque não teria casal de qualquer forma. Então é mais um motivo pelo qual essa personagem não faz sentido narrativo ela continuar dentro da história, né? Então a gente tem que pensar nisso, além também do apego emocional e às vezes não emocional, mas de você também se sentir atacado, que eu entendo isso, né? Você ver e você se sentir atacado. Não, eu estou sendo atacado por isso, e aí eu acho que é até mais, às vezes nesse sentido, assim, que algumas pautas são levantadas. Mas tem que tomar cuidado para não, como a gente falou, não virar um esvaziamento, porque tá sendo contabilizado uma coisa, mas a outra coisa não tá sendo contabilizado, né? E a gente, né? Então a gente se apega às vezes muito mais a alguns personagens e aí gera essa sensação. Ela não é. Você pegou o Valda, gente. Ela não é. A gente não quer invalidar a sensação, tá? A gente só tem que tomar cuidado com o argumento. O argumento. É ok você se sentir dessa forma, gente. É muito particular esse sentimento de onde ele vem. Mas generalizar e falar que a série inteira está sendo racista já é outra questão. Que eu acho que não é o caso. Que nós achamos que não é o caso. Pra fechar esse vídeo, vamos falar sobre algumas teorias, que a gente já tá aqui um tempo. Vamos falar sobre algumas teorias. A gente já falou um pouquinho sobre Abandonados, né? Sobre o que pode vir aí, quem a gente viu, quem a gente não viu, quem a gente acha que pode vir, quem não pode vir. Uma coisa que surgiu bastante, especialmente com a morte da Siwon, foi a questão dos heróis da trombeta, né? Que pra algumas pessoas é uma ideia legal, pra outras pessoas não gostam da ideia de ver os personagens de novo só pra eles serem heróis da trombeta. O que vocês acham disso? Eu acho os heróis da trombeta qualquer coisa. Acho que morrer vai virar herói da trombeta agora. O Loyal morreu, vai virar herói da trombeta. A Siwon morreu, vai virar heroína da trombeta. Todo mundo vai virar que podre. Não curto, não. Não, mas é que sabe o que vai acontecer? Eu acho que a gente só vê heróis da trombeta de novo na batalha final. Isso que eu ia falar. E aí vai ser Avengers. Todo mundo. Vai ser o povo assim. Nossa, mas quem é essa personagem que tá vindo? Não, e quem se lembra vai ficar todo mundo emocionado. Não, anota aí, vai estar todo mundo emocionado. Se a gente chegar a assistir... É super brega. Eles são super brega. É a cara deles fazer isso. Não, vai ser aquele Avengers Assemble. Galera, é essa cena. Todo mundo vai estar ali. Um arco aí que a Gisele adora é Liandrin vai virar uma abandonada? Eu tô achando que quando ela estiver, tipo, na porta, pra alguma coisa nesse sentido acontecer, vai ser bem a hora que a Nynaeve vai dar cabo dela. Vai, tomara. Eu não acho que ela vai chegar nem perto, gente. Ela vai chegar nem perto disso. Eu acho, inclusive, que ela é muito deslumbrada, achando que ela tem alguma chance disso acontecer. Eu acho que isso não vai rolar, não. Ela não morreu ainda, né? Não a Liandrin também já deu. Eu espero que a pessoa que vai parar a Liandrin seja a Nynaeve. Não, eu acho que sim. Não contra a Liandrin, não. Eu acho que é interessante ter uma pessoa que tá indo em direção ao mal. A gente não tem essa pessoa. Essa pessoa é a Liandrin. A gente não tem aquelas reuniões que a gente via nos livros de vários amigos das trevas. A gente não tem amigos das trevas na série, gente. Só tem a Liandrin. Então é importante que exista uma amiga das trevas. Senão parece que é todo mundo do bem, quando nos livros não é esse o caso, né? A gente sabe que tem um monte de gente ali e não é só as Aes Sedai. Se a série não traz uma personagem tipo a Liandrin, parece que só existe amigo das trevas na Torre Branca. E o Padam vai vir. Traz uma personagem nova pra ser amiga das trevas, porque a gente não aguenta mais a Liandrin. Já dei. Não, mas eu concordo, tem que ter mesmo uma pessoa que não é um abandonado, né? Mas que tá ali no meio termo, tentando fazer coisas. Ir pro lado. Sim, eu acho interessante. E tinha que ter mais, inclusive. Tinha que ter mais gente. Ia ser mais legal. Tinha que ter mais gente, até de vários pontos. Mas aí é aquela coisa de novo: é mais personagem, é mais arco, é menos tempo de tela, é blá. Então eles escolheram focar na Liandrin e causar. Mas eu acho que a atriz da Liandrin é muito Liandrin, sabe? Ela fica ali tipo. Mas eu adorei as pessoas falando que a Liandrin atirou a Nynaeve na água pra ajudar ela. Tu jura? Não, ainda que eu acho que faz sentido essa teoria, sabe por quê? Porque, tipo assim, ela não matou ela com aquele tirozinho na cabeça. Ela tinha falado que eu deveria ter afogado meu filho. E aí ela foi e afogou
A Nynaeve até esperou, assim, tipo, será que essa menina vai se desbloquear agora? Ela ficou esperando, assim, eu achei estranho porque ela hesitou, assim, sabe? Mas eu não sei se eu também tô com paciência pra esses... Eu sei que é importante a gente ter uma personagem que tem esses dois lados, tipo assim, eu não sou mal, eu também tenho coração, olha, eu tô hesitando, tô ajudando ela, eu tenho coração. É muito importante isso. Mas, novamente, eu não tenho saco mais pra essa personagem, então eu queria que a Nynaeve tivesse saído ali, ter ido atrás dela, dado um chute na bunda dela e já era. Sai da roda do tempo. Acabou. Nossa, eu não vi de nenhuma forma a Liandrin fazendo aquilo pra ajudar a Nynaeve. Eu achei que ela ia dar cabo na Nynaeve mesmo. Até porque a Liandrin, agora, ela não ganha nada. Ela não ganha nada com a Nynaeve, o total controle das suas faculdades físicas e mentais e poderísticas. Ela não ganha nada. A Nynaeve vai dar um pau violento nela a hora que acontecer. Estamos esperando. Vai ser um pau Assim violento. Vai ser um pau violento. A gente vai pra teatro? Será na próxima temporada? Será que a gente já ouve falar de Ashaman? Que... Tudo Ai, isso. tomara, vai ser tudo. Tem que ter, a gente tem que ir pra Tear. Não, essa temporada a gente pulou a ordem, então agora vamos pra Tear. Vamos lá buscar. A próxima tem que ser melhor tocada. do que essa. Tem tanto de coisa que tem pra acontecer, essa tem que ser até melhor do que Vai ser super legal estar em Tear. É outro povo que a gente conhece, outros costumes que a gente vê, isso deixa a série super interessante. E o Zayel correndo atrás do Randy, será que vai ter? É muita gente. Eu acho que vai ter tanta gente assim. Não, eu acho que vai ter que ter, sim. Acho que vai ter eu que acho que um povo vai sair do deserto junto com ele, não tem como. Foi pra isso que ele foi lá primeiro, pra ter esse povo com ele. Caramba. Exatamente. Imagina o arrastão, porque eles chegam pegando as coisas dos lugares. Quartam, quinto, alguma coisa assim, né, que eles falam. É verdade. E a gente vai ter que voltar a ter um embate da Marnie com a Lan. Sim, Porque ficamos pessoal, em aberto, né? sim, teu desfecho aí, né? Vocês acharam super ok a Luffy dar no pé? Eu achei ok a Lanfear dar no pé. O que eu não achei ok foi o quanto ela titubeou durante a luta. Eu achei que ela tinha que ter dado muito mais pau na Moiraine. Mesmo a Moiraine com o Sakarne, eu acho que a série mostrou muito pouco do controle da Moiraine pra chegar ali a Moiraine ter conseguido fazer o que ela fez, sabe? Então eu acho que tem uma cena, inclusive, que virou até um meme, que é tipo a hora que a Moiraine tá tirando a espada da Lanfear paradinha assim, ó, esperando pra ver o que acontece. Não, meu anjo, quer matar, mata logo, né? Então teve alguns momentos em que elas estavam paradas, uma olhando pra outra naquela cena, assim, tipo, e aí, o que vai acontecer agora? Então eu acho que faltou um pouco de, né? E porque na proporção de poder, né? O que equilibrou a Moiraine foi o sangreal, né? Mas eu acho que tinha que ter tido. A Moiraine tinha que ter apanhado mais. Ela não tem só o poder, ela tem a destreza, ela sabe usar o poder dela e ela é muito mais velha do que a Moiraine. Então, acho que foi uma. Eles nerfaram ali a Lanfear pra ela poder lidar com a Moiraine. E pra mim, assim, nossa, vibrei, caramba, que da hora essa lutinha. Mas, assim, não foi uma luta meio verossímil, sabe? Que você fala, isso aqui é real, tá certinho isso que aconteceu. Não, parecia que a Lanfear não queria matar a Moiraine, sabe? E a Lanfear tava lutando basicamente só com o poder único. Uhum. Ela nem tinha puxado Foi o outro depois, lado né? dela, né? Foi bem ali na finaleira. Então, assim. Por quê? Não dá pra entender porque que aconteceu isso, mas parecia que ela não queria matar. Mas, enfim. É só pra deixar realmente essa ponta pro próximo. Que a gente vai ter mais embates, a gente vai ver mais coisas entre elas. É só que a Moiraine tem que usar a inteligência agora, né? Porque assim no mano a mano na Lanfear não vai. Se acontecer de novo, eu não sei, gente. Porque não. Parece que não combina, sabe? Parece que a Lanfear tá o tempo inteiro segurando alguma coisa ali, sabe? Então. Eu acho que tem que ser uma coisa menos. Na próxima vez que as duas se enfrentarem, tem que ser uma coisa de oportunidade, sabe? Uma vai dar uma rasteira na outra de uma forma oportuna, que nem acontece nos livros. Tipo assim, é uma coisa imprevisível que acontece. Até porque aquele sangreal tem que parar na mão de outra pessoa. Sim. E a Moiraine vai entregar esse sangreal de forma de mão beijada? Nossa, não sei. Sinceramente, eu acho que ela pode entregar pro Randy e o Randy entregar pra outra pessoa, entendeu? Mas por que ela entregaria pro Randy? Porque, tipo, ela vai de bala. Eu acho que eu vou... Não, tudo bem, é disso que eu tô falando. Se ela morrer, o sangreal vai parar na mão de outra pessoa. Mas se ela não morrer, ela não vai entregar esse sangreal de mão beijada pra outra pessoa. Gente, é assim, me desculpem fãs da Moiraine, mas a Moiraine, ela precisa morrer. Ela precisa. Eu adoro que passou a temporada inteira e a gente tá lá com o mesmo assunto do começo da temporada. Sério, se essa mulher, olha só, se essa mulher não morrer na próxima temporada, ela não morre mais. Não morre. A gente pode esperar até a última batalha. É isso. Eu ainda não acredito que o Rafe vá ter essa coragem. Eu ainda não acredito que ele vai fazer isso, que ele vai tirar essa
essa personagem, assim. Mas enfim. Eu concordo que ela ir de arrasta seria ok, seria legal. Se ela não morrer, então tá bom. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Maureen não vai morrer, mas ela precisa deixar o Randy. Precisa acontecer alguma coisa pra afastar ela do Randy e deixar ele um pouco sozinho. Porque isso precisa acontecer. Não dá pra Maureen ficar ali no cangote do Randy o tempo inteiro, porque ele precisa fazer coisas por si mesmo e a gente fica, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá fazendo? Mas e é ele que só não, fazendo as coisas. Gisele não. Eu pensei assim, não, ela vai ficar do lado da Egwene. Não existe nenhuma possibilidade. Não existe um motivo que eu consiga pensar pra ela sair do lado do Randy. A não ser que ele fuja, não sei, sabe, que deu uns 5 minutos nele. Porque eu não consigo imaginar ele, por exemplo, forjando lá a Torre Negra, essas coisas, com a Moraine do lado dele, sim, sabe? Não casa. Então, alguma coisa precisa acontecer. Se ela não vai morrer, não sei, ela precisa ser... Eu fiquei pensando se ela volta pra torre, mas não sei se a gente tem um motivo forte o suficiente pra ela se importar com a torre a ponto dela voltar e deixar o Randy. Não volta. Ela pode ir pra onde as rebeldes forem, mas pra torre ela não vai, eu acho. Mas também não tem motivo pra ela ir com as rebeldes. Porque a missão dela é o Randy. Exatamente. Eu Ou sei. seja, concluímos que ela precisa morrer. Precisa morrer. Ela precisa morrer. Espaço pra Essa é a Moraine. saída. Gente, a nossa lagartixa renascida precisa estar sem coleira. E a Moiraine é a coleira dele. Então, assim... Ele vai fazer coisas ali que nenhuma Aes Sedai aceitaria, sabe? Ele precisa fazer coisas por ele mesmo. Precisa fazer coisas, sabe? Que a gente vai ficar, meu Deus, ele está enlouquecendo? Ele está, mas ele precisa enlouquecer também. Ele precisa fazer essas coisas da hora, que vai deixar a gente com medo. Mas vai ser interessante. E não dá pra imaginar nenhuma Aes Sedai nesse momento do lado dele. Então, sei. Então, acho que conversamos bastante, hablamos. E se vocês quiserem que a gente aprofunde algum conteúdo específico, deixe sugestões de vídeos aqui nos comentários, porque a princípio a gente tá encerrando a cobertura dessa temporada com esse vídeo. E foi legal, foi muito legal. Mais uma temporada na companhia de todos vocês, na companhia das meninas, pra gente discutir. A gente espera estar de volta aqui em 2027 pra falar da quarta temporada de A Roda do Tempo. A gente espera. Comentar aí o que vocês acharam da temporada no geral, se foi super positiva pra vocês, se vocês estão ansiosos pra quarta temporada. E lógico, obrigada mais uma vez também por estarem por aqui, né? Todos os vídeos, tenho comentários que eu vejo em todos os vídeos, as mesmas carinhas acompanhando a gente, pedindo pros vídeos, perguntando quando que sai. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês concordam com a gente, deixem nos comentários. Se não tiver, guarda pra vocês. Tô brincando. O canal das meninas listado sempre na descrição do vídeo, como sempre. Nossa playlist na roda com dezenas de vídeos a respeito da série, dos livros. E a gente se vê por aí nas redes sociais, falando e reclamando de A Roda do Tempo. Tchau, gente! Tchau, gente!